A gente fala muito de produtividade, a gente fala muito de utilidade, e eu acho que a imagem, o prazer, a moda, a gastronomia, a poesia, eles têm um lugar de delícia, de deleite. Liderar é dar contexto e esperança. Mas não é porque é muito melhor que o meu não é importante. Não se esqueçam, não é porque está na superfície que é superficial. Porque às vezes a gente está tão preocupado com outras situações que a gente não está vivendo o que é para viver, o que é para você focar. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de dor, é um corpo sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é a morte. Eu não sei cantar. E o resto? Eu me enrolo. Pessoal, seja muito bem-vindo ao episódio especial Uma Sobe e Puxa a Outra, da 21ª temporada. Você viu que a gente tentou uma improvisação de música, Tá nervoso. mas estava aqui nos bastidores que eu tô duas mulheres incríveis e uma minha casca de bala. Casca de bala, tá aí. E uma outra sensacional aqui. Se preparem que, assim, elas não sabiam, mas a gente estava com as câmeras ligadas nos bastidores para ver se a gente pode se a gente pode compartilhar, porque tem coisa que pode, tem coisa que não pode, mas se preparem, tá? Então vamos lá para começar. Antes, para não tomar esporro lá do meu filho, calma aí. Siga o canal, então já aperte aí, tem bastante vídeo lá bacana. Aperte o sininho para poder quando subir vídeo novo lá e vocês já serem sinalizados. Já pode dar o like antecipado, que vocês vão amar essas mulheres incríveis. Compartilhe com várias pessoas. E o mais importante de todos, comentem se elas estiverem escondendo alguma coisa, porque a gente quer descobrir segredo. Então, vocês conhecem, ela não falou isso, não falou, comenta pra gente descobrir segredo. A gente quer saber coisas que ninguém saiba. As pessoas estão por aqui, certo? Certo? Certo. Então lá, antes de conhecer essas super convidadas, primeiro eu gosto de agradecer os apoiadores, porque aqui a gente tem uma preocupação muito grande, está falando de CPF, de pessoas, tem que ser um ambiente de confiança. E os nossos apoiadores são empresas, seja que eu contratei, algum amigo contratou, alguém que já teve relação, eles estão aqui para apoiar, para levar o conhecimento. Estou nem preocupado comercialmente, mas que a gente tem uma preocupação efetiva de são pessoas, empresas que sejam de relevância e confiáveis. Então, os patrocinadores dessa temporada, a Motiva, que é uma das maiores empresas de relacionamento comercial do país. Então, quando pensa em geração de vendas, de lead, você tem uma ideia, mais de 20 anos parceiro da Claro, fazendo vendas para Claro. Obrigado, time da Motiva. A Uso Space, esse super espaço. E o vocês estão gravando em local diferente essa temporada, sim. É um novo estúdio. A Uso Space agora está com 3 estúdios. A gente gravava lá no outro principal. A gente está nesse para vocês entenderem novo cenário. Mais de 60 cenários. E, ó, uma colher de chá para vocês. A gente estava no sábado passado, tá, pessoal? A gente está gravando. Foi o Dia do Consumidor. E a gente fez uma parceria com Conexão, onde a Uso Space fez desconto para quem é parceiro se você entrou no Conexão. Eu sei que vocês estão assistindo agora já em abril, mas se entrar em contato com a Uso Space, falar vi no Conexão, vai manter o desconto. Já pensou em gravar o podcast de vocês por menos de R$200? Então você vem para cá, local bacana. Obrigado, time da Uso Space. E os apoiadores, esses são os patrocinadores e os apoiadores dessa temporada. A gente está chique. A Live Person e a Sync Solution. A Live Person é uma empresa uma plataforma de tecnologia de atendimento assíncrono no mundial. Eu falo assim, uma empresa que tem 25 mil clientes B2B no mundo. Então não preciso nem explicar mais o tamanho da empresa. Obrigado, time da Live Person e a Sync Solution. A Bidu, que é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, estava desde a primeira, que é a 21ª temporada, desde a primeira. Mais de 500 mil usuários por mês, 10 países. Obrigado, time da Bidu. Junto com a gente, viu o Noda Cliente SA, que apoia a gente também desde a primeira. Super obrigado por estar apoiando a gente. A Link2Go, que até anunciei, vocês estão vendo em abril que eu sou um dos conselheiros lá também. Hoje é uma das startups que está dobrando de tamanho ano a ano, de data analytics, quando você pensa de voz do cliente, de dados para melhorar seus processos. Obrigado, time do Renan. E para fechar, a Hypesoft, que é uma empresa de hunting de profissional de tecnologia. Em vez de você ter que contratar... tô com dificuldade de contratar profissionais. Ele vai contratar você. Eu quero contratar só squad de vocês. Eu quero fábrica. E nosso orgulho, a empresa brasileira que tem diversos países fora contratando a empresa nacional. Obrigado, os apoiadores. Olha o que a gente vai levar de conhecimento relevante para todo mundo. Então se preparem, hein? Vamos lá? Primeiro, Vavá, de novo, agradecer. Sempre bom ter você aqui novamente com a gente, comigo aqui me apoiando. E hoje, então, com essas férias. Pessoal, tem surpresa, porque tem gente aqui. Acho que eu não vou nem
Já tem profissional profissional de transformação de imagem, que acho que é super relevante. Acho que a gente vai ficar só aqui ouvindo melhor, né? Porque essa mesa aqui tá tão especial que vocês vão até falar. Sabe aqueles episódios que falam assim, ué, você conheceu essas duas aí? Vou querer virar teu amigo. Vai ser nesse nível, não vai, Vavá? Vai, eu vou até ficar quieta hoje. Dá uma olhada. Olha o milagre. Olha o milagre. Hoje a gente tem o prazer de estar com duas pessoas aqui que é difícil até de você fazer a narrativa, né? Pelo tamanho do impacto que cada uma delas vem fazendo no nosso ambiente, né? E como a gente está se promovendo e promovendo a mulher de maneira positiva, colaborativa, forte e mais ainda, com genuinidade. Então, eu tô aqui hoje de novo, vocês vão ter que me engolir, já diria o meu amigo Zagallo. Boa, vai engolir. Precisa ajustar mais quem pra ficar a câmera boa? A Neve, um pouquinho mais, só um pouquinho pra cá, pra aparecer bem na câmera? Boa. Então vai ter que engolir. Segura a Vavá, hein? Vocês vão ter que me engolir. Sabe por quê? Porque uma tem o sorriso mais emblemático desse grupo. E a outra tem a narrativa mais bem vestida, mais bem colocada da imagem desse grupo. Ela desveste a alma para vestir você do jeito que você quer, do jeito que você é. Porque ela acredita que a gente é do tamanho que a gente quer. Enorme, gigante, não é isso? Boa. Aqui não tá pequeno. Tá pequeno não. E ó, aguarde. E pra começar, gente, o que eu queria? Agradecer vocês. O que eu gosto sempre de agradecer aqui, sempre por dois motivos. Primeiro, pela agenda. E, pessoal, eles vão sair daqui, ter um lançamento de livro e voltar correndo. Então, obrigado pela agenda. Mas acho que não tem... Pega ali pra mim, por favor. Não, tá avisando, ó. Não tem problema. Aí, viu aí? Viu como é que as pessoas são importantes? Agora é Cannes. Precisa receber um prêmio em Cannes. O prêmio tá avisando Oscar. Pode, à vontade, pode pegar. O Oscar. E aí, pessoal, o que eu gosto de agradecer, não só pela agenda? E aí vocês vão conhecer também uma super convidada que também tem um podcast incrível, que é vocês toparem falar um pouquinho de vocês para inspirar outras pessoas. Porque é normal eu chamar para falar de mercado, tendência, sua empresa, mas quando vocês topam abrir um pouquinho quem é a vida de vocês, a história de vocês para inspirar outra, obrigado pela generosidade de vocês. E gente, só para concluir o que a Vavá falou, uma frase que me marcou que era... eu não conseguia ver além porque o exemplo, como eu não tinha exemplo, eu não conseguia ver além. Quando eu parei de me preocupar com o exemplo, quando eu quis transformar num exemplo, explodiu e conseguiu inspirar outras pessoas, porque já que não sei o exemplo, eu vou ser o exemplo e vou transformar outras pessoas. Então, olha essa pessoa. E a segunda, quando a gente fala de imagem, a gente fala tanto de eu preciso de ser propósito, eu preciso mudar, eu preciso ser eu mesmo, mas as pessoas acabam não conseguem ser elas mesmas. Então, como é que você consegue transformar a sua imagem? Como é que você consegue se posicionar sendo você mesmo? Isso é importante em qualquer momento da sua vida, da sua carreira. Então, olha o tamanho dessas super pessoas que estão aqui, que vocês vão conhecer quem são elas por trás desses superpoderes, não é isso? Então, obrigado, Neiva, obrigado, Ana. O que a gente queria começar aqui rápido, quem assiste já sabe. O que a gente chama de rodada de LinkedIn, só para como é que vocês se apresentam profissionalmente, quem são vocês profissionalmente, e depois a gente arranca o LinkedIn, vamos me perguntando mais de vocês, como é que vocês querem. Mas obrigado, que honra ter vocês aqui É uma honra. nesse momento. Quem vai primeiro? Vamos por ordem alfabética. Boa. Muito bem. Rodada de LinkedIn. Eu habito pouco o LinkedIn, habito mais o Instagram. O Instagram. Eu sou uma Ana Vaz, né? Ana Flávia. Consultora de imagem há 22 anos, comunicóloga há 30. Sou uma docente apaixonada pela área de docência, então dou aula, já dei em graduação, pós, hoje tenho uma escola que profissionaliza e oferece formação continuada para profissionais da área de moda, da área de imagem, pequeno varejo. Que mais, gente? Deixa eu lembrar aqui. Uma menopauser esquecida. Essa é boa, essa eu nunca tinha escutado. Uma menopauser. Vocês queriam que eu cantasse uma música, eu não conseguia lembrar a letra da música. Eu amo Ney Matogrosso, não conseguia lembrar a letra. Mas até o final a gente vai lembrar, A gente vai lembrar de alguma coisa, só vem Thelma, eu não sou gay. Na minha mente.
É acredito. verdade, esqueci dessa música. Pois é, pois é. Eu acredito muito nesse poder da imagem, me distanciando dessa historinha de fingir o que a gente é, Perfeito, né? perfeito. Eu acho que a imagem ela tá na superfície e por isso tem muita gente que acha que ela é superficial, mas ela não é, né? Porque o dentro e fora, eles Excelente, estão em conexão o tempo todo, excelente. né? Então, muitas vezes a gente pode começar transformações por fora, não só por dentro. Então, também acredito que mudanças que a gente Concordo. faz na nossa comunicação não verbal, nessa casca, né, podem trazer insights para gente, podem trazer coragem, podem trazer novos movimentos, podem trazer novas compreensões sobre nós, Perfeito. podem provocar pessoas, né, a se relacionarem Perfeito. conosco de outra maneira. Então, eu sou Aham. essa criatura, crente da imagem. Que legal, que legal. E uma imagem é porque, pessoal, pega essa aí. Como é que é a imagem? Sede não é Está nada, na, imagem é está na superfície, mas não é superficial. Sensacional. Obrigado, pô, uma honra estar aqui, vai ser ótimo. Toma. Eu sou a Neívia, não é? Neívia Justa, sou jornalista, executiva de comunicação. Hoje eu me defino, sou mãe, né? Sou mãe da Luísa e da Júlia, 21 e 19 anos, casada com o Eduardo há quase 24. Nunca achei que eu fosse casar, nem que eu fosse ser mãe, né? Vim para São Paulo aos 23 anos, hoje estou com 55. Sou uma mulher branca, de cabelo vermelho curtinho, hoje eu estou toda de vermelho e preto, que eu vou para o lançamento do livro. É, E vim para cá e construí uma carreira na área de comunicação e marketing. Fiz uma pós em marketing, depois fiz um MBA na área de varejo. Oscilo muito entre estar no mundo executivo, no mundo corporativo, e estar fora, que a gente precisa de uns momentos de detox, né, do mundo corporativo. Mas eu levei 45 anos para entender que não existia mulheres líderes. Até os meus 45 anos, eu não tinha nenhuma referência Ó, de mulher CEO, né? E isso aconteceu quando eu assumi a diretoria de comunicação e relações públicas da Goodyear em 2014 e eu fui a primeira mulher Em 99 anos. de anos na ó, que incrível, que incrível. E desse momento em diante, eu entendi que eu precisava fazer tudo que estivesse ao meu alcance para deixar o mundo melhor para as minhas filhas, para que elas não tivessem que passar por tudo que eu e as mulheres da minha geração e das gerações que me antecederam tiveram que passar. E aí eu comecei a usar o que eu tinha, a minha voz, o meu conhecimento e a minha habilidade de comunicar. Que E incrível. aí eu criei 2 movimentos, o Aqui Estão as Mulheres e o Onde Estão as Mulheres. Né? E aí fui aprender sobre diversidade, sobre equidade de gênero. Fui dar aula, fui fazer consultoria, fui fazer palestra, tudo que eu podia fazer, eu fazia. E em 2020, no meio da pandemia, eu também criei o Líder com Neívia, que é o meu programa de conversas ao vivo, Legal. para se levam membros de conselhos e empreendedores em total igualdade de gênero toda semana. Perfeito. Exatamente para democratizar o acesso que eu tenho a essa alta liderança e principalmente para mostrar que por trás dos cargos existem seres humanos. Perfeito. E é muito curioso como esses seres humanos não estão acostumados a serem tratados e vistos como seres humanos. Como eles se emocionam É isso com aí. perguntas simples. É isso aí. Primeira pergunta que eu faço antes de começar o programa é: qual é a sua música favorita? Uhum. E muitos se emocionam e choram e dizem: ninguém nunca me perguntou isso. Te leva lá para aquela memória afetiva. Sim, sim. Então, eu venho fazendo isso, né? Claro, Que legal. ganhar dinheiro. Ah. Eu também faço consultoria, estou Uhum, entre empregos nesse momento, né? Trabalhando com projetos. Mas o que me move hoje é exatamente transformar a realidade, conectar pessoas líderes que de fato estejam comprometidas com a mudança para melhor do mundo e da sociedade e das empresas, para que a gente acelere isso, porque isso precisa ser acelerado. Então, hoje eu me defino como uma líder ativista corporativa. E quem tá assistindo, líder com Neívia. Líder.
Liver com Neivia. E o negócio da Madonna que a gente falou aqui nos bastidores? É porque só tem ela. Neivia. Eu achava que Neivia só tinha eu. Mas o meu Instagram é @Neivia, o meu TikTok é @Neivia, né? É Neivia. O ex-Twitter era @Neivia, o X é @Neivia. O Orkut. O- Orkut. Orkut vídeo. Eu fiz Orkuticídio porque eu descobri que alguém tinha o mesmo nome que eu. Mas Neivia Justa só tem eu. É. E eu sou predestinada, porque eu sou justa de nascença. É, É top. justa causa. Justa Entendeu? causa. Justa Jogar causa. justa. Com Neivia. Eu fico justa O- o tempo todo. Uma pergunta, até antes da pergunta inicial, tu vai querer fazer a primeira? Eu ia Mas- engatar, na mas- verdade, mas eu... por Mas favor. não, mas só antes da primeira, você vai engatar mais uma ponta importante. Algumas pessoas vão estar assistindo do mundo corporativo, algumas mulheres que seguem tudo isso, mas também pode ter algumas pessoas familiares assistindo aqui vocês, amigos da faculdade, amigos da infância, da quinta série A, B, eu descobri que tem a C tarde. Você tá... A ser tarde também. Como vocês costumam ser chamadas se fosse fora do... Pensa... É porque quando a gente fala de apelido, a gente teve um monte ao longo da vida, mas aquele que, até hoje, se for amigo da escola, vai te chamar de um nome que você fala assim, ih, quem tá me chamando aqui é amigo da escola. Ih, esse aqui é da faculdade. Ih, essa aqui é a família. Tem algum apelido ou nome que chama? Porque, por exemplo, eu era na época lá da infância, eu sempre fui o caçula. Então ficou um apelido lá de neném, mas... Então, se eu tiver assim na rua, alguém falar nem, eu falei, ó, se não for família, é alguém da minha infância que tá me chamando. Então, são alguns nomes que virou mesmo nome, né? Tem alguma que, pra quem tá assistindo, é a Ana Vaz, não. Será que é ela? Não. Tem algum que Algum marcou? apelido carinhoso. Algum apelido carinhoso que assim, que você se conecte com alguma dessas fases da vida? No meu caso tem Di, que não tem nada a ver com a Ana Flávia, né? Di. Di. Coisa das meninas ali da minha idade, da minha cidade. Eu sou de uma cidade super pequenininha. E aí era Ana Di Frávia. Então ficou Ana Di e Di. Então tem uma turminha que se, né... A Di vai chamar, você vai não sabe chamar que é. Di, eu sei exatamente quem é. Mas é engraçado porque, assim, Ana Flávia era um nome um pouco comum. Então as pessoas me chamavam muito pelo Ana Flávia. Aham. E tem os vexatórios, né? Ana Banana. Aí tem aí Né, tem o ó. sobrenome, além de Vaz, é Carneiro. Então, assim, Nossa. né? Vai. Gracinhas desse período. Mas hoje, Di, eu falo assim, que você, se tem gente hoje que acho que não vai nem chamar de Ana Flávia, se tiver vai te chamar de Dia. Às vezes Oi, tem Di. um dia aí no meio. É. Legal. Você sabe que eu tenho uma história curiosa em relação a isso. A minha família sempre me chamou de Neivinha. Uhum, E os meus amigos de colégio eram Neivia. uhum. E durante muito tempo, se alguém que não era da minha família me chamasse de Neivinha, eu me sentia completamente invadida. Era uma ofensa, porque eu olhava e dizia, mas esse lugar não pertence a você, que só pode me chamar de Neivinha quem é da minha família. Ó, Hoje é o contrário. Depois de muito tempo, Aham. os meus amigos mais queridos me chamam de Neivinha e não tem Uhum. mais estranhamento nenhum. E tem um ex-chefe meu que eu amo de paixão, o Bruno Zani, que foi meu chefe na Natura, que ele só me chama de Justa! Que bárbaro. Ele, Ele só me só chama de Ju. Quando eu escuto o áudio que ele fala Justa! É ele. É ele. Que delícia. Cara, que legal. E assim, não, foi só ele, ninguém na época de faculdade, ninguém chamar de Justa, né? Sempre. Só ele. Sempre foi Neivia no ambiente de colegas e Neivinha em casa. Em casa. Hoje, os meus amigos de colégio, de faculdade, do trabalho, inclusive, me chamam de Neivinha e tá tudo E bem. tá tudo bem. Tinha uma amiga minha de infância, lá em João Pessoa, que me irritava profundamente, porque ela era a única, Ana Regina, que ela me chamava de Neivão. Eu Ai, ficava calma. porque eu era a mais alta da Aham, rua. aham, aham. Eu era mais alta e ela era muito baixinha, então pra me irritar ela me chamava de Neivão, eu ficava possessa. Não, mas tem um ponto importante. São Paulo, ninguém te chama de Ney, de corta, Ney. Porque aqui o pessoal vai cortando, não tem? Ó. Boa, boa. Não tem? Quando eu vim pra cá, né, meu segundo trabalho foi na Timex, uma empresa americana de relógios. E um dia eu tava andando pelo corredor da empresa e o diretor de vendas falou, Nê! E eu passei. Quando eu voltei, ele, Nê! Eu continuei passando. Eu não tava falando comigo, né? Aí ele veio na minha mesa e disse assim, por que você é tão antipática e não me responde? Eu falei, mas em que momento você falou comigo? Eu te chamei. Eu falei, você me chamou como? Nê. Eu falei, mas meu nome não é Nê.
Se você me chamar Neivia, eu vou me reconhecer, mas Nê, pra mim, é uma É nada. sílaba. Então, não adianta você me chamar de Nê, né? E tanto que eu botei o nome das minhas filhas, Luísa e Júlia, achando que isso não ia acontecer, né? Aí é Lu, Lulu, Ju. Juju. Ai, que raiva eu tenho disso. Ó, eu tenho aluna que me chama de Aí, não. Já foi. Não. Pelo amor de Deus, é uma interjeição isso. Você sabia que vocês estão falando, assim, o meu, de família, não sei o quê, que é muito emblemático, é Deda. Deda? Deda. De onde? Deda, tia Deda. Porque o meu irmão não conseguia falar Vanessa Eu falava e dele. falava Deda, e a minha mãe perpetuou. E o meu irmão, que tem pouco filho, Mariana, 4. Os 4 ele fez questão de falar tia Deda, Dinda Deda. E os 4, tia Deda. E quando eles querem alguma coisa, eles vêm e falam assim, Tia Dedinha. vem que nem minha mãe. O D. D. Quando vem com o D, eu falo, mãe, o que você quer? Nada, só queria saber como você tá. Você me leva lá naquele lugar que a gente faz compra? Levo, mãe. Boa. Então, mas daquele lugar, você me leva naquele outro lugar também? Mãe, por que você... Não, eu quero ir com você. Mas vem o D, entendeu? Aí daí vem um monte. Boa. Aí quando fui para os Estados Unidos era Pitucha, umas coisas nada a ver. Então, ó. Dia, Justa, o Neivinha. Justa matou a E pau. a Neivinha que tá aqui é a D. Vai na primeira ou vai no... Vai lá, quer ir? Eu gostei muito do que ela contou, o caso do podcast, onde você pergunta das pessoas, né, onde eles querem. Eu vou fazer primeiro uma menção. Outro dia eu li uma narrativa inteira sobre a Marília Gabriela, Tá. né? E a Marília Gabriela fez questão de falar, ela falou assim, eu adoro ficar sozinha, porque eu assumi a minha vida profissional como a minha vida pessoal. Então, eu ia a jantares, eu estava nos eventos, eu comunicava, eu falava, eu entrevistava. Quando eu saía de lá e ia para minha casa, eu adorava estar sozinha. Então, hoje, eu quero estar sozinha, eu gosto de estar sozinha, porque eu vivi a minha vida profissional. Ela se misturou muito com a minha vida pessoal. No teu podcast, que eu acho que é uma força, quando você conversa com esses líderes, o que você vê? Você vê que eles vivem essa mesma pegada? Você vê que essa vida profissional se mistura muito com a pessoal? E aí, quando você fala da música, eles... Não, mas talvez, assim, só para poder complementar a tua pergunta, acho que o que você vê deles, mas de repente, até pra gente conhecer vocês, é o que você depois sente também. É assim, exato. você vê, mas como é que você... Porque eu Exato. sou uma outra pessoa depois que começou aqui. Mudou minha vida, assim, cada história, eu sou outra O que você outra sente, pessoa. exatamente. Você vê, mas assim, o que você sente também. E aí depois eu puxo para Ana ter essa mesma visão, mas com o estereótipo que ela identifica, porque ela consegue olhar você, Perfeito. sabe? Como é que aquilo reflete em você? Aquilo que você tá vendo lá, como é que você reflete em você? Legal. Olha, eu comecei o Líder com Neivia no comecinho da pandemia, em março de 2020. E eu falo que foi um bálsamo para mim. Foi libertador para mim poder 2 vezes por semana falar com pessoas que não estavam entre 4 paredes comigo, né? Me fez ter uma perspectiva diferente e, assim, me salvou Legal. mentalmente, né, na pandemia, porque eu estava conversando sobre outros temas que não eram o meu marido e as minhas 2 filhas, né, e todas as preocupações da pandemia. Então, isso foi muito importante para mim. Hoje, quando eu escuto, primeiro que eu já ouvi 376 histórias de vida e de crenças, eu falo de propósito, eu falo de comunicação, de confiança, de medo, de Legal. acerto, de vulnerabilidade, de sonho, né? Então, são temas que ninguém pergunta para quem está ocupando posição de liderança. Verdade. As pessoas enxergam um líder ou uma líder
como um reprodutor do discurso corporativo e só fala de negócio. Esquece que tem uma pessoa por trás daquele cargo, daquela Sem dúvida. posição, daquela empresa. O que eu sinto hoje é, primeiro, respondendo a tua pergunta, Ivan, eles sim têm uma mistura clara entre vida pessoal e vida profissional, mas hoje tem muito mais consciência do quanto é importante a família, do quanto é importante ter momentos de lazer, de férias, né? E quanto é importante hoje você poder, pelo menos, falar sobre esses temas, sobre vulnerabilidade, você ter uma consciência de que não existem mais verdades absolutas, que você não precisa ter todas as respostas, que o mais importante é fazer perguntas e que você lidera uma construção coletiva, que não é você o salvador da pátria ou a salvadora da pátria. Então, isso é muito legal de ouvir nessas 376 conversas, mas o que me deixa mais feliz hoje é a experiência que eu proporciono com o programa para essas lideranças. Muitos entram muito duros e eu começo com a música, então quando a gente entra no ar, eles já estão numa outra vibe, né? Mas a alegria e os feedbacks que eu recebo, de assim, esses dias, agora no começo do ano, o André Cassu, que é CEO de uma agência da CPB, CP mais A, CPB, ele depois do podcast, ele disse assim: era para ser uma conversa profissional e foi uma conversa de vida. Eu nunca vivi uma experiência tão bacana, Que legal. né? Então, sempre os feedbacks foi a melhor conversa que eu tive ao vivo. Eu estava com muito medo, eu esqueci que eu estava ao vivo. É muito comum, no meio da conversa, a pessoa dizer assim: eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu falo: minha nossa senhora, o que será que Meu Deus. Nossa senhora! Lembra que está ao vivo, né? Então, aí eu falo, vambora! E aí a pessoa conta, se emociona, já teve gente que chorou, né? E pede desculpa. Eu falo, você não tem que pedir desculpa, você é humano, vamos lá, tá tudo certo. Então, essa experiência, para mim, tem sido o maior presente que eu tenho com o programa. Isso tem mudado você, tem feito você refletir sobre isso. Acho que esse é o. Totalmente. E me dá esperança. Me dá esperança de Sua que existem pessoas líderes de verdade, humanas, que se importam com as pessoas e que entendem que toda empresa é feita por pessoas Perfeito. e por comunicação. Então, eu provoco muito também a questão de você usa a sua comunicação com responsabilidade do poder e do impacto que você tem? Como é que você desenvolve a tua habilidade de comunicação? Então, tem sido uma jornada espetacular. Eu faço totalmente pro bono, não ganho nada com isso, mas é uma forma, inclusive, de devolver para a sociedade. Eu ganho. Devolve, você ganha pessoalmente. Devolve e ganha, né? E Legal. devolvo para a sociedade esse acesso que eu tenho a essas Sensacional. pessoas. Por uma reputação que eu estou construindo há mais de 30 anos. Perfeito. Eu acho que você Legal. tem. E outra, desculpe só, eu acho que você tem um ganho incrível, porque quando você convida essas pessoas, você não está esperando nada em troca. Não. É isso. Então as pessoas já ficam até meio assim, do tipo, será que. E você convida genuinamente para que ela se entregue genuinamente É isso aí. e saia de lá com uma lembrança. Fala assim, puta, foram as melhores 2 horas que eu passei nesses últimos, não sei. Perfeito. Sim. E é engraçado, E né? sempre, o programa dura uma hora, né? Quando eu digo, olha, a gente está chegando no final. Parece. Vem. Jura? Não posso ficar mais uma hora aqui? Que delícia! E você, E aí? Linha? O que você aprende, né? Quando você tá vendo, transformando a imagem dos outros, você acaba Porque as espelhando pra você, né? Você não as convida, mas elas te chamam, te pedem, por favor, me ajude. É muito interessante, porque assim, você falou transformação, é uma palavra que a gente associa muito ao que eu faço, né? A consultoria de imagem, tem gente que vai chamar de personal styling, tem os programas de makeover, né? Que mostram que as pessoas precisam se transformar de maneira muito radical. Uhum. E acho que o tempo me mostrou, e eu comecei acreditando nisso, né? Eu comecei há 22 anos atrás. Mas o tempo me mostrou que, às vezes, as pessoas precisam de pequenas transformações, afirmações, algumas vezes
soprinho, assim, sabe? Tipo, não, é isso aí. Pra mostrar alguma coisa que elas querem mostrar. E, e eu ver. Assim, eu gosto muito de um processo que eu acho que é muito íntimo, né? Eu tento provocar minha ida para casa e para o guarda-roupa das pessoas, Aham. tá? Existe todo um braço da consultoria que acredita na consultoria, que cria uma estratégia para você e diz, faça isso, monta uma apresentação, beijo, e aí vai ser feliz. E eu acredito no contrário, né? Eu acredito que as pessoas chegam na consultoria acreditando que sabem o que querem, Uhum. mas eu sempre coloco, para mim, elas não sabem o que elas querem, eu não sei para onde eu vou com essa consultoria, e vamos caminhar para alguma coisa que seja genuíno. E esse genuíno precisa de experimentação. Esse genuíno precisa de tira e põe, de desconforto, de tentativa e erro, por mais que eu saiba a leitura de cor, de forma, né? Que ela fale, eu quero ser, agora tá na moda, pedir, eu quero ser elegante, né? E tem um conjunto de cores e formas que definem o que é elegante. Era isso que eu ia perguntar. O que é ser elegante, né? Isso é assim, né? A palavra elegante vem da ideia de aquele que elege bem, que escolhe bem, né? E escolher bem não significa que você precisa escolher cores neutras, não, é pensar o que eu quero, né? Para mim, para exteriorizar. Então, eu aprendi que as pessoas, muita gente, tem muita dificuldade de entender, né, em que momento elas estão, o que elas realmente querem para elas, quem elas são ou quem elas estão, né? Uhum. Então, Baixo autoconhecimento. baixo autoconhecimento e a consultoria de imagem, ela não é uma terapia, mas ela pode ser terapêutica. Então, a gente também, como profissional, precisa tomar cuidado para não abrir gaveta que a gente não sabe fechar, né? Então, eu acho que quando a gente chega com as perguntas, e a consultoria às vezes ela é incômoda porque ela faz perguntas com cuidado, né? Sim. Íntimas, porque às vezes a gente quer Sim. saber de onde vem um determinado desconforto, por que que Perfeito. você não consegue lidar com isso na sua imagem. Então, assim, né, vem uma força ali de conexão em geral muito grande, Sim. né? E é interessante porque às vezes eu fico, sei lá, uma sessão num guarda-roupa, eu gosto que tenha, né, de 2 a 3 horas, seria uma preferência. E às vezes a gente dá 3 horas, a pessoa fala assim, Já acabou? já acabou? Ó. Né? Porque é envolvente, pode ser extremamente Sim. envolvente. Assim como às vezes vai ser um pouco, falar, meu Deus, a gente pode parar um pouquinho, né? Porque às vezes mexe com o interno, a imagem e a própria roupa, a materialidade mesmo, ela tá muito conectada com memória. Então, às vezes, a gente tem coisas no guarda-roupa que marcaram para o bem ou para o mal a nossa vida e elas estão lá, né? Às vezes não dá para tirar, Sim. porque elas estão ali justamente para lembrar algumas coisas, como alguns alertas, como, né, alguns carinhos, né? Então, assim, eu acho que eu sou muito privilegiada dentro da área de comunicação, que eu Legal. acabei escolhendo. Eu só arrepiei, acho que, pelo que eu entendi. Legal, né? Isso, eu achei que estava em relações públicas. Verdade. Apesar de ter trabalhado no corporativo, apesar de trabalhar muito próximo ao corporativo, hoje, com treinamento de equipe para imagem, essa experiência do indivíduo, para mim, é muito prazerosa. Legal. É muito. Hoje, assim, isso, olha só, são duas mulheres incríveis que às vezes é legal quando você fala com pessoas que vão abrir o coração e que você tá falando com pessoas que vão abrir o coração, um tá disponível e o outro também tá abrindo o coração, e que você não consegue nem se planejar muito, apesar de ter, porque depende do que a outra pessoa vai responder. Eu lembro que a Carla tava gravando, eu veio gravar com a gente essa semana, e como co-host, eu falo, o que eu vou perguntar? Quem é? Não sei, porque normalmente você, como jornalista, você se prepara, estuda antes. É para chegar lá e você não tá preparado. E isso acaba mexendo com a gente e que a gente se provoca de experimentar o novo. Isso vem do DNA de vocês? Quando você fala assim, como é que era lá no início da infância, na origem? Porque como é que eu conecto lá no início? Porque a gente evolui ao longo da nossa jornada de vida, normal, você aprende, quer dizer, a gente evolui sempre, né?
E cada vez mais tem que desaprender para aprender, desaprender para aprender. Mas tem algumas partes que faz parte do nosso DNA, que a gente não vai sair. Quando vocês pegam hoje, quando você vai refletir lá para trás, tem alguma coisa da infância da jornada e fala assim, cara, isso aqui me ajudou a me transformar o quem era? Quando eu penso o seguinte, o que eu queria ser quando eu crescer? Será que aqueles meus sonhos de lá, por mais que uns sonhos eram visíveis e outros não, se você não tivesse exemplo, isso traz uma conexão agora, porque teve um caso que foi interessante, que como acontece aqui, a gente chora, e eu choro até com propaganda de televisão, mas que tinha um executivo da empresa que ele gostava na hora de lazer fazer uns temas de sabonete e algumas outras coisas, só que na infância, uma infância, enfim, mais humilde, catava coisa, fazia um sabonete para vender, só que ele não estava ligado, e eu não sou psicólogo, não sou nada disso aí, com o inconsciente dele eu falei, mas será que você não faz isso porque tu lembrava quando você era criança, você catava coisa de sabonete para juntar? E o cara ficou assim, acho que ele ficou assim uns tempos e começou a chorar, porque não era consciente. Sim. E às vezes você tá hoje num trabalho que de repente lá na época de escola, você gostava ali de ajudar, de olhava ali, organizava, seja as bonecas, seja o que for, gostava de ouvir a história dos outros para poder ajudar. O que vocês lembram quando você volta assim para tua infância que te conecta com quem você é atual? O que você era assim? Como é que vocês eram na infância? O que queria ser quando crescer? Que poderia conectar com o que vocês estão hoje, assim? Eu preciso contar uma história de infância que tem a ver com o seu trabalho, mas quando eu era muito pequena, a minha mãe diz que ela tinha uma prima que, segundo a minha mãe, era muito cafona. Isso! Seria ótimo, né? E aí, a mãe disse que ela às vezes ia dormir lá em casa e eu, criança, né? Eu lembro, ela dizia que eu olhava assim, eu dormia de rede, às vezes eu olhava e dizia assim, Magali, essa calça não cola com essa blusa, tá bom? Feio. Mas tem a ver com o que você faz, né? Então, assim, eu sempre tive um senso estético muito grande, mas voltando para minha história aqui, e eu sempre fui muito autêntica, né? Então, eu nunca me deixei perder a minha identidade de imagem, porque alguém dizia, você não pode usar batom vermelho, você não pode usar unha vermelha, você tem que usar preto, cinza, bege e azul. Eu sempre usei cor, eu sempre fui essa pessoa com acessório grande, né? E que ria muito, você não pode rir muito, senão o que vão pensar de você. São Paulo não fez isso comigo porque eu não deixei. Mas vamos para só uma Boa, parte. boa. Ouviram o recado, pessoas? Não deixam que façam. Não deixa, não perca a sua autenticidade. 0800 diz que justa. Porque você escuta muito mulheres dizendo, eu tive que me masculinizar para sobreviver. Eu nunca me masculinizei, né? A ponto de ouvir, uma vez eu estava na Natura, e eu sempre usei pink com laranja, né? Eu tava com uma roupa, uma calça laranja, uma camiseta pink, e uma pessoa chegou para mim e disse assim, só você para usar essa combinação. Aí eu disse, bom, vai me elogiar, né? Aí a pessoa disse, se fosse eu, ia parecer um palhaço. Se tivesse... Aí eu falei, né? Que bom que eu não pareço. Que não parece, né? Combinou comigo. Mas quando eu era pequena, eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre gostei muito de fazer pergunta. E eu fui treinada, eu fui a filha mais velha do meu pai, eu fui a neta mais velha do meu avô, e até os meus 8 anos de idade eu só tinha primo e irmão. Então eu era meio que a menina para um avô, um pai e 11 tios. Porque minha mãe tem 8 irmãos e 3 irmãs. Então eu era a menina. Então todo mundo estava muito olhando para mim e eu tinha esse espaço de curiosidade, de fazer pergunta, todo mundo queria me ensinar alguma coisa. E meu pai me treinou a minha memória e ele me fazia muita pergunta sobre cientistas. Meu pai queria ter sido cientista, então eu sabia todos os cientistas, quem tinha inventado cada coisa. Eu era um papagaio, né? E o meu pai dizia que ia me levar para o programa do Flávio Cavalcante. Exatamente. 1 minuto, a gente volta. Isso. Né? Que ele ia ganhar dinheiro comigo e ia me levar para o programa do Flávio Cavalcante. Parênteses. Eu comecei a minha carreira como jornalista como apresentadora de TV de um programa ao vivo de 2 horas. Entrevistando Dom Helder Câmara. Nossa. Sensacional, né? Então, assim,
E aí eu vim para... Depois eu tinha uma coluna, depois eu tive um outro programa lá no Ceará, e aí eu vim para São Paulo e eu engavetei isso. O meu talento jornalístico foi todo para a comunicação corporativa. Quando eu resgatei em 2020 o ao vivo, um amigo meu falou, cara, você nasceu para fazer isso. Você está resgatando o começo da tua carreira. Não, no começo da tua vida, você perguntando em casa. Por isso que a gente perguntou assim. Você perguntava ali pros seus tios, pra todo mundo, que tava no seu... Mas profissionalmente eu comecei assim também, né? No ao vivo, entrevistando. E ele dizia, você está muito à vontade Ó, fazendo isso. Parece que você fez isso a vida inteira. Eu falei, uhum. não, eu comecei e eu adormeci isso. Né? Então tem sim um resgate e que me deixa extremamente realizada. Porque assim, poder dar oportunidade para que as pessoas se revelem Perfeito. por meio do meu programa, não tem preço. Mas até aproveitando esse início aí, antes da Ana... Você lembra teu primeiro trabalho, a primeira coisa que você fez que você foi recompensada, ganhou um dinheirinho, a primeira atividade, a primeira coisa que você fez que assim, eu fiz e tive uma recompensa, você Foi lembra? na rede de escolas do meu pai e da minha mãe, que eu Nas ficava... férias ela Nas férias, Ficava aos 15 anos, eu ficava trabalhando na secretaria, atendendo pais e alunos, fazendo matrícula e passando nota para o boletim. Que passava era essa aí da lógica. Se eu perguntasse, e aí vai até depois, já até aproveito as perguntas, que quando os pais trabalham na escola deve ser diferente. Se eu perguntasse para os teus colegas de turma de escola, perguntar quem era a Nívia, na visão deles, não na sua, eles iam responder o quê? Que era, talvez, a menina mais curiosa do colégio. É. Sai perguntando tudo de todo mundo. E eu era muito CDF. Né? Sentava na frente? Sentava na frente? Sentava na frente, eu... Aquela do fundão, pessoal, atrapalhando. Eu era do fundão. Vai. Tem uma história, e assim, eu adorava matemática, eu sempre adorei matemática e português. Meu pai achava que eu ia ser engenheira, foi a maior frustração da vida dele quando eu resolvi fazer comunicação. Ele passou 4 anos dizendo para os amigos que eu fazia computação, ele não conseguia É mesmo? eu fazia comunicação. Mas assim, no que seria hoje o ensino, o Fundamental 1, né, na 5ª série, 6ª série, eu fazia prova de matemática na mesa do professor, porque a minha prova ia ser o gabarito de correção da prova da turma. Ó, Olha a responsabilidade com uma menina de 10, 11 anos. caramba. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa muito CDF, muito estudiosa. Porque, né, eu queria saber de tudo. Pô, mas isso era ruim, não. O pessoal fala assim, pô, você não podia nem dar cola pros amigos, ficava sentado na frente, lá o pessoal, ela nem me dá cola. Eu era a chata do rolê. Se eu, pra dar cola, eu me sentia corrompida. Sempre me senti corrompida. Assim, eu tenho uma questão ética muito séria. Então, assim, pra mim, qualquer coisa que foge A regra, me incomoda profundamente. Você vê que barato, né? Posso? Não, primeiro ano. Não, à vontade. Primeira an. Eu tô aqui Primeira Primeira an. Posso ir depois. Você vê que barato, né? Tiveram coisas nessa minha carreira escolar, porque eu tive várias vivências, né? Ela fala que eu fui expulsa. Uma vez só. Uma? Eu expulso uma vez só, não, mais de uma. Ela era do funcionário. O quê, cara? Eu era a que fazia, eu era a que levantava a bandeira. Mas tinham coisas que não entravam na minha mente, mas de jeito nenhum. Nem a pau. Mas eu me dava bem com os CDFs, com os manos que entendiam. Porque a mana aqui, os caras eram bons, né? CDF. Principalmente para aquilo que eu não entendia, que às vezes era física, química. E uma pessoa holística como eu, isso daí, eu até hoje não sei por que o navio não afunda. Não faz sentido para mim. Não consigo. Não me chame de burra. É curta. Você tem outras habilidades. Tem. E aí eu já chegava nas trocas. Tinha uma que virou minha filhada, a Beth. Meu, sensacional. Ela falava assim, já sei, né? Eu falei, pelo amor de Deus, não posso bombar. Mas nas outras, história eu debulhava. História, eu sem estudar, eu ia melhor que todos os CDs. Por quê? Porque fazia sentido. Sim. Porque, por mais que você fosse CD, era uma necessidade de estudo. Sim. O meu era compreensão.
Então eu adorava doar o que eu sabia. Então eu falava assim, a história deixa comigo. Mas eles estudavam de qualquer jeito, então eu tinha que levar balinha, docinho, Pra poder ajudar, tinha que ser. papel de carta. Papel de- Era um suborno praticamente falando, entendeu? Mas era carinhoso. Sim, Mas sim. eu não conseguia e eu pedi ajuda. Tanto é que no vestibular, até hoje eu não sei como eu passei de primeira. Acho que foi sorte, porque eu fazia adoleta. O outro, na física, do. Esse é do. Agora o outro. Dododô, ele faz um dododô. Aí chegava uma hora que você não aguentava mais. Aí você saiu Mas é entendimento, né? Mas era uma. A ética. Era uma troca. E eu não conseguia, e eu ficava horas estudando aquela física, e eu também não suportava o professor, é verdade. Porque era um Isso faz toda a diferença. grosso, Faz. cara. E eu não conseguia de jeito nenhum, e era para mim muito difícil. Então eu queria fazer uma troca, e eu não sabia como. E o que me pegava não era nem a ética só, lógico, mas eu era justa, porque eu tinha que fazer por essas pessoas que faziam por mim, no mínimo, o mesmo que eles faziam. Sim. Então, Sim. quando vinham os mano que tiravam o sarro dos CDFs, aparecia eu lá, capitão, não é cueca, mas Mulher Maravilha. Eu feitava e falava, não vai. Sabe assim, quando Sim, você entra pra. Defendi. Né? Não, e aí, assim, cada um com a sua vulnerabilidade. Você me ajuda aqui, eu te ajudo ali, né? E eu ia proteger de qualquer jeito, falar, cara, toma vergonha, bicho, você não estuda, teu pai paga pra tu passar, tu vem encher o saco do moleque, rapá. E aí, a filhinha, não te dei autorização pra... Já entrava na sola, mas porque eu só conseguia ver essa troca. Em resumo, vocês entenderam porque foi expulsa, né? Que elas devem ter dado porrada em alguns dos meninos aí. E deve ter batido, já deve ter aproveitado e pá. Um docinho de coco. E você, Aninha? Ó, Ah. Então, eu sou filha de costureira. Então, a roupa, a moda, né? Me tocaram desde sempre, né? Minha avó, a mãe da minha mãe, era lavadeira. Então, essa relação mesmo, né? Com a roupa alheia, com a roupa, né? Com o tecido que eu amo. Eu lembro que a minha avó colocando coisa pra quarar, né? Quará. Coisa mais linda, aquele Quará. branco com aquele banho de azul e tal. Ah, E a minha mãe costurou desde sempre, desde os 12 anos. Ela vai fazer 80 esse ano, continua costurando. Agora, Continua? só que pra minha filha, não mais pra mim. Vamos lá. amiga, você você Perdeu. Perdeu. Um pouquinho. Perdeu. Então, acho que tudo isso sempre foi muito familiar também pra mim. E tinha uma coisa mesmo de afeto, né? Então, a minha mãe, ela trabalhava no serviço público. Durante um tempo foi professora, depois foi concursada da área da saúde. Mas o período da tarde era o período da costura. Então, eu sentava do lado, com um tesourão desse tamanho, e ficava cortando o retalhinho das coisas, e tentava vestir as bonecas, e assim, só que, gente, tosco, tá? Tentei costurar, não aprendi, eu não sou essa pessoa da habilidade manual. E ela foi evoluindo nessa área, teve loja, teve confecção, e no período de loja de confecção, eu queria muito fazer moda, e era 1900 e Guaraná com rolha, 90, 89, 90... E No começo das escolas de moda. exato. E aí, acho que Santa Marcelina estava começando e tudo mais. Santa Marcelina. E, assim, foi um não categórico, mesmo ela sendo, né, alguém que trabalhasse na área. E eu entendo hoje. Então, eu acabei indo para comunicação, que era algo que me encantava também. Mas a coisa da moda ficou ali, adormecida. E aí, eu estava morando fora, estava morando na Inglaterra. Na época, tinha acabado minha pós, eu estava fora porque meu marido tinha sido expatriado. E eu falei, quer saber, vou resgatar o sonho, vou procurar alguma coisa, vou procurar um curso na área de design de acessórios que talvez seja interessante. Eu comecei a procurar e comecei a encontrar formações na área que hoje eu trabalho e ofereço formação. E descobri um negócio Maravilhoso em Londres. Eu tenho uma amiga que fez. Tem. Ela dá curso, ela tem a boutique
Eu tenho uma boutique de curso. cursos. E até o nome tem a ver com essa história da minha mãe. E acho que a moda, né, ela proporciona para as mulheres, e eu quero que a gente esqueça que a historinha disso está na moda. Não é, a coisa da roupa, Sim. tá? Do vestir e tudo mais. Ela proporciona encontro para as mulheres. Ela é um lugar onde, por exemplo, uma boutique, claro, com todo o privilégio que isso, né, traz, Uhum. mas ela é um lugar de confissão, É ela é um lugar de sororidade, ela é um lugar de apoio, de amparo, né? E as pessoas vão não só para comprar, né? Muitas É isso aí. mulheres Uhum, vão uhum. porque Socializar. né? Então, indiretamente, eu acho que tudo isso sempre me tocou. Então, quando eu tive a oportunidade de começar nessa área, eu falei, opa, vou por aí. Meio resistente, mas eu falei, bom, é uma área que, né, tá muito dentro de comunicação, né? E você foi uma das pioneiras. Fui. Por exemplo, algumas pessoas já antes de mim, mas fui o começo Aham, do aham. formato. E são poucas hoje as pessoas que foram pioneiras e que continuam nessa área. Ainda. Então, também fui me Aham. reinventando Uhum. aí dentro, né? Eu acho que a experiência da infância, ela acaba sempre voltando. E como é que eu posso dizer? Me dá, assim, muito conforto, né? Hoje eu estava ouvindo alguém perguntar, né? Se você ganhasse na Mega Sena Uhum. e falasse o que você vai fazer amanhã, você faria o que você está fazendo hoje? Eu faria. Farei. Eu continuaria dando aula, que eu amo, e Perfeito. eu continuaria mergulhando no guarda-roupa das pessoas, Perfeito. né? Eu acho muito prazeroso. Legal. Muito, muito, muito. Quantos anos tem sua filha? 16. Posso fazer uma pergunta para as duas? Não, mas antes de 16, só para complementar o que você falou, porque você falou uma coisa do eu quero ser disruptivo, era uma coisa que ninguém procurava, e quando você fala assim, meu pai ficou um tempo sem comunicação ainda, foi uma decisão de vocês seguirem um caminho por vocês, Boa pergunta. só para seguir. Boa, boa, boa. E é engraçado porque eu ouvi ontem de um presidente de uma empresa que, assim, teve um amigo que falou, cara, sai de Minas, vai para lugar que tu vai explodir, e as pessoas ficam, tipo assim, meio presa de vou pra frente, vou na frente. Às vezes eu tô café e algumas pessoas, pô, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. E vocês deram 2 exemplos de coisa assim, vou fazer e vou fazer. Ponto. Teve alguma coisa que aconteceu que ajudaram vocês a tomar essa decisão? Alguém que deu opinião? Ou alguma coisa que marcou vocês e falou o seguinte, ó, ponto, é isso que eu quero e vou em frente? Que assim, que destravou isso, porque o que eu vejo é que tem muita gente travado, não, putz, o que a outra pessoa vai achar? Não, o que minha família vai achar? Se eu sair do ambiente familiar vai achar? E eu vou para um caminho que ninguém nunca fez, isso aí não vai dar certo. Teve algo que ajudou você a destravar? Porque eu ainda vejo hoje muita gente travado com medo de assumir ser inovador ou com medo de ir para um caminho que as outras pessoas não gostariam. Eu acho que no meu caso, eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo, sou consequente, atestado pela terapeuta. Ok? Não sou eu que estou falando. Não sou eu. Dizem de mim, mas acho que eu sou. Se eu olho para trás, eu acho que eu sou mesmo consequente, responsável, CDF. Mas eu tenho um lado da arte, da poesia, sabe assim, que eu amo. E eu entendi que naquele momento eu conseguiria abraçar isso. Mas o meu lado racional dizia para mim, vai lá na Flávia, que é um business. Tem um espaço, isso é novo. Então eu fui olhar para o que estava acontecendo, por exemplo, fora do Brasil, né? Então o mercado era um mercado bastante maduro na Inglaterra, onde eu estava. Então eu comecei a trabalhar e voltei para o Brasil, tinha, sei lá, 2 pessoas fazendo isso, mas uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, eu estava em Campinas, eu estava entre um país e outro, eu estava entre a Inglaterra e ir para o México, que eu já, né, meu marido já sabia que a gente ia para lá durante um ano. Então eu cheguei aqui com os 2 pés no peito, vou pegar esse ano e vou ver o que E não tinha ninguém falando pra você, não vai pra esse caminho, não vai, não tinha ninguém tentando Tinha. puxar. Você tá louca? Sim. Todo esse tempo, né? Eu já tinha, sei lá, 10 anos de carreira na área de comunicação, né? Tinha uma estrada, né? Você estudou para outra coisa, né? Você vai Era fazer você. isso Na mesmo. verdade, não era alguém, era você. Tinha um pedaço de você também tentando segurar. Também, mas algumas pessoas diziam, e é isso que você vai fazer? E quando
alguns amigos mais antigos, perguntavam o que eu estava fazendo e eu explicava, tinha gente que falava, você tá brincando, né? Tipo, para de zoar, Ana. Né? E eu falava, não, gente, porque existe nessa área de imagem essa conexão do superficial, Perfeito. Do fútil, do fútil, e pode ser, né? Legal. Mas, e aí assim, 52 Porque anos, está na superfície. que é Que é superficial. superficial. né? Essa foi. E aí eu acho que assim, a gente fala muito de produtividade, a gente fala muito de utilidade, e eu acho que a imagem, o prazer, a moda, a gastronomia, a poesia, eles têm um lugar também de, de delícia, de deleite, de você fazer, porque não é só necessário nesse sentido da utilidade. Então as pessoas olhavam com muito desdém Imagina. também, Sim. né? E às vezes né, esse olhar para a própria imagem é um olhar de preocupação com a imagem também, né? Não me preocupo com a imagem. Amigo, se você já disse que você não se preocupa, você está falando da imagem. Sim. Ou seja, não Sim. se preocupar Já é uma ação. É assim, é o tema do não querer é uma ação, também é uma ação. são. Sim. Perfeito. Né? Então, assim, eu acabei abraçando mesmo e eu gosto de uma briga. Às vezes eu canso, né, gente? Tem hora que eu falo, ai, meu Deus, vou continuar fazendo isso mesmo, né? Mas vou. Boa, legal. Essa história do cansar, eu aprendi uma frase que eu adoro. Quando você cansar, aprenda a descansar, não a desistir, né? E você não trouxe, mas tá na tua fala, que assim, moda é expressão de identidade, né? Sim, sim. Eu aprendi isso quando eu liderei o Natura Formando Moda, lá na Natura, com as escolas de moda, lá em 2000 e pouco. Voltando para a tua pergunta, eu descobri depois de muito tempo que eu era muito corajosa. Porque o que me fez escolher comunicação? Eu queria ser astronauta. Só que em 1986, 87, quando eu fiz faculdade, quando eu fiz vestibular, não existiam mulheres astronautas. Logo, aquele lugar não era para mim. Aí eu queria fazer física nuclear, também não tinha. Eu queria fazer engenharia genética, também não tinha. O que tinha no Ceará? Engenharia ou comunicação. Eu sabia que eu não iria para a área de saúde porque eu não tenho essa habilidade. E aí eu resolvi que eu ia fazer comunicação. E eu banquei, né? Meu pai dizendo o tempo inteiro que eu estava desperdiçando minha inteligência, meu talento, que para ser jornalista eu não precisava de faculdade. 4 anos. E quando eu resolvi vir para São Paulo, sozinha, sem conhecer ninguém, lógico, do alto do meu privilégio, com meu pai patrocinando a minha vinda, o que me movia? Eu não queria ter a vida das mulheres que eu conhecia no Ceará. Nada contra a escolha delas, mas aquela não era a minha escolha. Perfeito. E o único jeito que eu tinha de não acabar naquela vida era vindo embora para cá. Era saindo daquele ambiente. Porque eu tinha 23 anos e as minhas amigas estavam todas casando, algumas já tinham filhos, e eu falando, não quero isso para mim. Não nesse momento, pode ser que lá na frente eu queira. E a minha vida foi toda assim, todas as decisões que eu tomei de vida e de carreira, eu também fui chamada de louca. Quando eu resolvi sair da Natura, quando eu voltei da licença maternidade da minha primeira filha, todo mundo disse que eu era maluca, que eu nunca mais conseguiria voltar para o mercado. E eu disse, essa é a minha decisão hoje. E eu estou em paz com ela. Perfeito. E você não tem nada a ver com isso. Depois, lá na frente, quando eu estava na Goodyear, a Goodyear quis me levar para os Estados Unidos. Não como expatriada, mas como local. Meu marido louco para morar nos Estados Unidos. Eu nunca fui muito fã do país, mas resolvi pensar na possibilidade. Mas eu sabia que eu não queria ir. Que não era para mim aquilo. Eu não queria encolher o universo das minhas filhas. Quando eu neguei, porque a proposta era para mim, eu quase tive um tsunami dentro de casa e todos os meus amigos homens disseram que... Opa! Disseram que eu era... Não adianta vocês rogarem praga, Eduardo. Já tô sabendo que tem você por aqui, Eduardo. Não é Nadina, não. Todos os meus amigos homens disseram que eu era louca. Sabe qual era a frase que eu ouvia? Deus não dá asa à cobra. Todo mundo querendo uma oportunidade de ir embora para os Estados Unidos e você negando.
Eu falei, você tá na minha pele? É isso. Você sabe quais são as minhas prioridades? Você sabe o que é uma mulher, mãe de 2 meninas entrando na adolescência, mudar para os Estados Perfeito. Unidos com um marido que não vai ter trabalho, pelo menos pelos primeiros 6 meses? Você não sabe, meu amigo. Uma coisa é um homem mudar para os Estados Unidos, ele só muda de endereço. Porque você O apoio, viveu né? isso, O apoio. a esposa vai estar por trás, garantindo que tudo funcione. Agora, vai uma mulher executiva mudar sem a infra? É mudar de vida. E eu dizia isso. Um homem, quando muda de país, muda de endereço. Uma mulher executiva, quando muda de país, muda de vida. Vida. E eu falei, não vou Não precisa nem bancar. não é só Então, assim, nossa, eu cidade, sempre soube o que eu não queria. Eu nunca tive muita clareza, minha carreira não foi planejada, eu nunca tive muita clareza do que eu queria, mas eu tinha absoluta convicção do que eu não queria. Mas sabe que é uma palavra que você falou que a gente ouve e que eu tenho ouvido pouco? Coragem. Eu A sei. gente tem falado muitas coisas. Se você. A gente fala muito de consistência aqui, porque não adianta você. Cara, se você é assim, você tem que ser assim sempre, em qualquer coisa. Mas coragem eu tenho ouvido pouco. Porque tem um tema muito ligado a isso que as pessoas. Medo. Não sei se eu. Não, se eu tenho certeza disso, acabou. Vou e acabou. Acho que esse é um ponto super legal que. Deixa eu olhar algumas pessoas falam de empatia e eu sou da opinião que uma coisa é você tentar compreender, ajudar, você nunca vai estar na pele da outra Não pessoa. vai. Não vai. Assim, cada um tem a sua. A pessoa mora 3 horas de distância, a pessoa tem 3 filhos. E eu tô falando do tema de diversidade de sexo, não. A história de vida de cada um, cara, você não tem jeito. Você, no máximo, você vai tentar compreender, entender, aceitar, ajudar, mas é bem Você sabe diferente. que a minha pergunta, eu fiquei. Já vai, já? Não, a minha pergunta é para vocês duas. As vossas filhas, elas têm noção da potência que vocês duas têm na vida de outras mulheres? Eu acho que a minha filha tem, porque até pela questão de rede social, ela vê os depoimentos, né? Mais até das alunas do que das clientes. As clientes são sempre mais discretas. E eu sou uma pessoa que não, né, não vou lá tirar foto da cliente, fazendo esse depois e tal. É uma outra linha de trabalho. Mas eu trabalho muito formando outras pessoas que vão fazer a virada, a transição de carreira, Aham. né? Então, acho que isso é fácil dela tocar, Sim, Uhum, né? uhum. de sentir. De sentir, Sim. né? Não é uma coisa que a gente fique falando, mas escapa muitas vezes nas conversas, né? E eu acho que às vezes é até um peso. Porque você mexe em algum lugar ali que é, né, Uhum. delicado, né? Então percebe como é a relação com, né, com outras mulheres, a relevância dessa relação também. Olha, a Luísa e a Júlia têm muita, muita consciência. A minha mãe sempre fala para mim: você tem noção da influência que você exerce sobre as meninas? E na semana que vem, um dos livros que eu estou lançando 3 esse mês, que vai ser lançado, que eu participei, chama Minha Mãe é um Sucesso. Ó. É um projeto do Mulheres do Brasil, liderado pela Maria Alicia Peralta, que ela chamou mulheres executivas, líderes e os filhos e as filhas dessas mulheres para escrever um capítulo, né? E a gente acabou não escrevendo, porque como algumas tinham habilidade de escrita, outras não, a gente foi entrevistada por uma jornalista, e essa jornalista escreveu a nossa história e a das nossas filhas. E ela entrevistava separadamente. Então, eu fui entrevistada por ela e ela depois entrevistou as meninas. Sensacional. E o depoimento das minhas filhas Nossa. é emocionante. Porque, assim, por mais que eu suspeitasse, né, do quanto elas se orgulham, porque a hipótese era: é possível conciliar a carreira e maternidade? O quanto ser uma mãe executiva, que sempre, né, a carreira foi parte importante da vida dela, impactou na vida das filhas, né, e dos filhos. E as meninas, na cabeça delas, assim, a minha mãe é incrível. A minha mãe, olha o que ela está fazendo para deixar o mundo melhor pra gente. Olha o que ela está fazendo, impactando a vida de outras mulheres e homens, Sim. né? Então, assim,
eu não queria ter outra mãe, eu quero essa mãe, porque eu quero conseguir ser tão incrível quanto ela é. Né? Então, assim, tem, óbvio, um peso, né? Uma responsabilidade que elas sentem, mas o orgulho que elas sentem do que eu faço, a forma como elas falam, né, para as amigas, o que eu faço e para os professores, é sensacional, é Não, sensacional. e foi legal que você falou uma palavra que tanto você fala, e com certeza a Ana também tem, que assim, óbvio, tem várias ações para mulheres, mas impactam homens também. Sim, Não estão impactando só as mulheres. Acho que isso é. Pô, eu tive líderes, nossa, mulheres incríveis que. Acho que muito do que eu sou hoje foram pelas mulheres incríveis que passaram na minha vida como líderes, como parceiras e tudo isso. Isso é sensacional. Mas só para aproveitar o gancho agora invertido, que assim, vocês são pessoas que impactaram positivamente, muita continuam impactando, continuam ajudando a vida. Mas tem alguma, com certeza deve ter várias, mas teve alguma situação da vida de vocês que teve alguém que impactou muito positivamente vocês, que vocês falam assim, pô, Quem te puxou, né? nesse momento eu tava, não sei a palavra vai ser vulnerável, tava no momento de, em algum momento que teve alguém que me impactou, porque acho que o tema, a gente falou bastante, gratidão não é só falar obrigado, né? Isso, tem gente que ajudou a gente a diversos momentos da vida, a gente teve ajudas, mas hoje por ser mulheres que impactam tanto a vida de outros, eu tenho absoluta certeza que teve pessoas que impactaram também vocês. Você lembra de algum caso, de alguém que fala assim, Quem te puxou? nesse momento aqui, É. putz, essa pessoa conseguiu fazer com que eu seguisse, me destravasse, sei lá. Alguém que marcou positivamente vocês. E aí eu vou repetir. Quem te puxou? Ó, eu acho que tem a ver até com a transição de carreira. No meu caso, o Marcos, o meu marido, que foi a pessoa que tinha baby, tô olhando certo, olhando errado. Aqui, Ali, ó, baby. Porque foi uma pessoa que não só acreditou, entendeu, né? Acho que conhecia a minha história, porque a gente fala que, né, a gente é minhoca, é da mesma terra, né? Então, a minhoca rodou e casou com, né, com alguém de uma cidade de 18 mil habitantes. Então, e também é da somos cidade, minhocas, né? exatamente. A gente teve vidas muito diferentes até a gente se casar. E aí eu acho que ele entendeu isso, né? E abraçou a ideia. Legal. E no momento em que, por exemplo, eu não tinha um networking bem formado, porque eu estava vindo do Paraná antes da gente casar, então eram histórias. Ele me apresentou para pessoas, ele me conectou, então assim, me puxou legal. mesmo, me puxou, super me puxou. E é muito legal, né? Você ver alguém fazer isso de maneira, claro, é a pessoa que você ama, é a pessoa que tá ali do teu lado, mas de uma maneira tão desprendida, né? Então foi muito bom. Assim como me deu puxões de orelha em momentos que eu acredito que eu precisava, Sim. né? De falar, eu lembro que eu gosto muito de escrever, e eu queria ter uma coluna no jornal da cidade. E eu fiquei elaborando a ideia e eu tinha muita dificuldade de me vender. E não fui vender. E um dia eu abri o jornal e a minha ideia, que não era só minha, era de outra pessoa, estava lá e tinha uma coluna e eu sentei no sofá num domingo com aquele jornal e eu chorei. Meu Deus. Eu chorei de soluçar. E ele falou assim: o que aconteceu? Eu falei: a minha coluna. E ele falou assim: alguém roubou a sua coluna? Eu falei: não. Aí eu entendi que quem tinha roubado a coluna de mim era eu, né? E ele falou: você não conversou com ninguém? Você, né? E, gente, no dia seguinte eu fui procurar uma revista Conseguiu? e vendi a coluna. Que eu Pronto. Isso é muito doido, né? E, assim, Sensacional. sempre com muita, acho que muita delicadeza, muita gentileza, maturidade, né? E Cara, não. é Não, e é legal, isso. acho que é um tema ligado à admiração, né? Ele viu quanto você, não, calma aí, deixa eu seguir, porque tem muito tema da relação da admiração, né? E ele falou, não, cara, você, então vamos lá que vai dar certo. Tem um tema disso, tem um tema do teu conhecimento, tem um tema tudo isso, e tem um tema de energia, né? Pra quem acredita, ele viu que quando você tava daquele jeito ali, falou, não,
deixa ajudar porque essa mulher vai voar, né? Que legal. E é legal, acho que assim, eu sou capricorniana, né? Então, um elogio de trabalho profissional, uma coisa do puxado profissional, reverbera muito, Sim. né? É muito gostoso. Sagitário e Capricórnio, mas reverbera, assim, fazer há 2 anos atrás, assim, tudo isso mas para mim importa, como se fosse ontem, que você guarda. Sim, sim. E Eu não você? entendo nada de signo. Tu fala só por causa do signo, né? Olha, eu até fiz uma série no ano passado no LinkedIn, que eu estava pensando sobre isso, e são todos homens. Ó, É. E começando pelo meu pai, né? Meu pai me treinou para ser igual a ele, né? Embora o implicar com a minha faculdade tinha muito a ver com isso, mas quando eu pedi para vir, ele me empurrou. E hoje ele é um poço de orgulho da filha que ele tem, ó. né? E reconfigurou o significado de ser jornalista, né? Ele hoje diz: a minha filha mais inteligente dos 3 é você, né? Ó, Mas eu tive 4 líderes, 4, 3 líderes, não, 4, que foram muito importantes na minha vida. Primeiro foi o CEO da Timex, o Hamilton Andrade, que ele me entrevistou em inglês para a posição. Ele tentou me pegar de todas as formas, ele não conseguiu, e no final ele me contratou, contrariando quem ia ser meu chefe, o diretor de marketing, porque para o diretor de marketing ele queria outra candidata que conhecia a função de gerente de produto. E ele virou para mim e disse assim, eu tinha 25 anos. Ele disse: "Eu vou te ensinar a ser uma gerente de produto, porque eu jamais vou encontrar uma pessoa que fale inglês com a sua fluência. Eu preciso que no dia 1 você esteja falando com a matriz. Eu te ensino. Você vai ser minha foca." Esse foi o primeiro. O segundo foi o Marcel Sacco, que hoje é vice-presidente da BRF. Eu estava fora do mercado há 4 anos. Ele é sensacional. Eu tinha 39 anos. Ele estava com a posição de gerente de comunicação aberta há 11 meses. Ele não encontrava o perfil que ele queria. Eu fiz uma entrevista com o RH. Eles me acharam no vagas.com, presta atenção. E eu fiz uma entrevista com ele. E nos primeiros 5 minutos da entrevista com ele, parecia um encontro de almas. O Marcel podia ter visto que eu era uma mulher de 39 anos, que eu estava fora do mercado há 4 e que eu tinha 2 filhas pequenas de 4 e 2 anos. A maior parte dos homens já teria me descartado por isso. Ele enxergou em mim só o talento que ele precisava. Só isso. Na semana seguinte eu fui que contratada. legal. Um dos homens mais incríveis, mais inspiradores. Meu maior sonho, eu digo pra ele isso sempre, é voltar a trabalhar com ele. Eu ainda vou conseguir. O outro foi o Jaime. Não, o outro foi o Bruno, o que me chama de Justa. Justo. Bruno Zani, foi meu chefe na Natura. E quando o Bruno chegou, eu já estava na Natura há um tempo, e eu já tinha tido 2 chefes mulheres, gerente sênior. E o Bruno veio da PepsiCo, morava nos Estados Unidos, e o Bruno demorou muito para entender a cultura da Natura. Uhum. E eu, do alto dos meus 30 anos, né, naquela arrogância dos 30 anos, eu não tinha a menor paciência para o Bruno. E eu meio que sabotava ele, infantil mesmo, né? Sabotava ele porque eu dizia, pô, eu tô aqui ralando um tempão, vou ter que ensinar esse cara que chegou aqui para ser meu chefe, ganhando o dobro do que eu ganho. Puta sacanagem, né? O Bruno entendeu muito rapidamente, né? Ele é um pouco mais velho que eu, mas tinha muito mais experiência internacional do que eu. E um dia ele me chamou para tomar um café na casa dele num sábado. Ele me tirou do ambiente, me chamou na casa dele e ele disse: "A gente vai resolver isso." E a gente saiu de lá num outro patamar de Ó. conversa. E ele virou um amigo de vida. Ó, Assim, minhas filhas chamam ele de tio Bruno, olha. né? São loucas por ele. Então, assim, o Bruno teve a maturidade de me entender, acomodar aquilo e dizer: "Vamos começar uma relação em outro patamar? Eu te Legal. respeito, você me respeita, a gente se ajuda, a gente constrói junto." E mudou a vida. E o outro foi o Jaime Zulke, que foi meu CEO na Goodyear. Por quê? Porque o Jaime enxergava em mim coisas que nem eu enxergava. E ele foi o meu grande aliado
numa diretoria que só tinha homem. E eu era a única mulher em 99 anos. Como eu não tinha com quem dividir, eu não tinha outra mulher, o Jaime foi minha âncora, né? Você procurava ele ou ele, às vezes, ele proativamente? Era uma relação que, assim, ele percebia algumas coisas, ele me puxava. E ele também, muitas vezes, dizia, Neívia, você tem uma leitura de cenário espetacular. Me diz o que você está achando disso, disso e disso. Então, foi uma parceria sensacional. Porque eu perguntei se ele procurava para olhar, porque uma das coisas que a gente falou várias vezes aqui é para você perceber. A gente, às vezes, está tão na correria que a gente não percebe coisas simples de momento, de pessoas, que se você parar um Sensibilidade. minutinho para você. Cara, tem alguma coisa acontecendo, né? Deixa eu te perguntar, e às vezes você pode impactar positivamente as pessoas. Teve um caso também de um outro executivo que o pai dele trabalhava auxiliar de serviço gerais, contando a história da vida dos pais. E uma vez tá passando um chefe dele, um diretor, que olhou assim, e assim, coisa de segundos. Você é uma pessoa bem pessoada, fala super bem, todos, eu falo até na brincadeira, todos os dentes, tudo. Por que você tá aqui ainda? Por que você não estuda no melhor? Cara, aquilo ali fez um negócio na cabeça do pai dele, correu atrás para estudar, que não sei o que, evoluiu, a família mudou, porque uma pessoa estava passando e, cara, por que você não faz isso? Então, a gente às vezes passa a pessoa pela nossa vida, a gente não percebe. Ou fica esperando, se a pessoa não me pedir ajuda, eu não faço. Mas eu acho A pessoa tá ali e essa relação, principalmente de líder e liderado, às vezes não precisa, a pessoa não vem pedir feedback, ou a pessoa não vem falar. E mais uma vez, quem tá assistindo, líder não é só de cima para baixo, não, tá? Lateral, todos os lados. Então é legal que ele tava também te provocando isso, né? Atento, né? E Que ele legal. muito cuidadoso, porque eu ocupava um lugar que era inédito, né? E ele criou a posição para mim. A história, assim, a gente se conheceu quando eu estava de saída da Johnson, da GE, e ele estava querendo abrir uma posição de diretoria de comunicação. Levou 6 meses para ele conseguir aprovar com a matriz a posição, porque ele queria que eu fosse para aquela posição. Porque ele tinha enxergado em mim talentos que eu não tinha nem noção. Por ele, eu tinha virado diretora de comunicação, relações públicas e inovação. Porque ele achava que eu era o suprassumo da criatividade. Eu dizia, eu criativa? Já, você enlouqueceu. Ele falou, você não tem noção do que você consegue fazer. Mas então, sabe onde entra isso? Eu ouvi, para mim isso vai ser um segundo mantra esse ano. A gente vende o que a gente conhece, mas a gente só entrega aquilo que a gente é. Sim. E é o que vocês são, é impressionante. Quando você fala daquilo que você faz, daquilo que você é envolvida, você fala com amor, é nítido. Então você vai falar assim, eu vou ligar para a Por quê? Porque ela sabe o que ela está fazendo. Sim. Nossa, eu quero ir conversar com a Neívia. Por quê? Porque eu quero conversar com ela sobre liderança. É lá. Sabe o que você transmite, o que se entrega? E isso tudo vocês estão, assim, Verdade. vocês colocaram tranquilamente quem literalmente vocês puxaram. E nesse discurso que hoje, nessa conversa, né, vocês estão tendo, a gente está tendo junto, eu fico imaginando as pessoas que vos cercam. Qual o impacto que vocês causam? Se tem alguém que vocês fecham o olho e falam assim, eu impactei a vida dessa pessoa, eu puxei Boa, essa pessoa. boa. Quem? Pô, tô falando, a gente vai passar ali, tô até preocupado com a hora, mas essa é uma boa. Essa é uma boa a gente ir pro fechamento. Quem você fala assim, que você lembre que essa pessoa. Pegar um caso que daqui a hoje, 10, 20. Teve um menino que teve aqui com a gente que falou: não, isso aqui é imortal. Eu falei, gente, tô bebendo água. O que esse cara falando de imortalidade? Assim, eu falei, tem alguma coisa. Mas na hora que ele explicou, é porque algumas pessoas depende da forma que a gente impacta aquelas pessoas. Mesmo você não estando aqui, ela vai desdobrar isso, ela vai lembrar de você e vai lembrar de pessoas que não estão nem mais vivas ainda, mas que você continua falando sobre você porque você impactou positivamente. Com certeza, se você parar para refletir, tem pessoas que impactaram vocês direto ou indiretamente, que talvez nem estejam mais aqui e que você impacta. Então, acho que esse é um exemplo legal da pergunta da Vavá, que é a seguinte: vocês lembram alguém que, assim, que alguma coisa que vocês fizeram que, putz, extraordinário, falou assim, cara, isso aqui impactou aquela pessoa e vocês também, que vocês vão lembrar agora o resto da vida? Ó, eu vou falar de uma coisa um pouco mais geral. Eu acho que, assim, algumas alunas que tiveram acesso à formação através de vaga social
e que estavam em situação de vulnerabilidade. Então, casos de violência doméstica, e aí você conseguir se profissionalizar e conseguir sair do lugar que você tá, né, em função disso, assim, não vou falar Legal. nomes, Claro, claro. mas isso, acho que isso é uma coisa que me toca muito. É. Eu acho que a por exemplo, a Flávia, né, que trabalha comigo hoje, é uma mulher de 60 anos, né, que reposicionou a vida, a carreira, né, então ela é assistente virtual. Então ela fala muito do espaço que a gente tem, né, de troca, que é a boutique, que já foi no presencial, hoje é no digital, que transformou o olhar dela para muita coisa também, o jeito de olhar para a carreira, o jeito de olhar para a imagem, o jeito. Hoje a gente estava escolhendo uma mulher para ser atendida gratuitamente dentro da formação. E aí ela falou assim: olha o que acabou de chegar, você vai amar. E aí a gente viu que era uma mulher que está no período da menopausa, sofrendo com uma série de coisas. Então, assim, acho que essas pessoas estão muito próximas e não são casos, na minha opinião, extraordinários, no sentido, né? Acho que tá perfeito. Não, Né? mas você tá transformando vida, não precisa fazer muita Então, gente, acho que você isso me consegue ajudar toca, uma, duas. me toca muito, né? Poder estar nesse lugar. E eu tô no lugar de ser alguém que abre a porta para uma segunda ou às vezes terceira carreira para muitas mulheres. Legal. Então, às vezes eu recebo mensagens, né, muito apaixonadas, assim, muito muito carinhosas. Às vezes eu não sei nem o que fazer com, né? Você vê, né, como é, Eu falo como é que eu assim, vou responder? você mudou a minha vida. Não tem nada, né? É você que, né, que você mudou, né? Então acho que eu sou Legal. eu me sinto muito um lugar de passagem, assim, e eu gosto disso, entendeu? Eu prefiro não me sentir tão responsável. Acho que eu me sinto mais tranquila fazendo Mas desde que o você que eu deixe marca na vida das faço, pessoas, já entendeu? deixou ali teu legado. Mas essa coisa de tirar as mulheres dessa situação de vulnerabilidade, isso me toca muito. E algumas clientes que você sabe que estavam num relacionamento errado e se viram de outro jeito. Não porque eu falei, não porque. Entendeu? E sai daquilo. Legal. Não, e é importante assim, só pra você entender. Eu não tinha uma outra visão do negócio de imagem. É assim, negócio de roupa, você falando isso, e olha que eu não fiz nada. Só você falando assim, eu tô aqui com a minha cabeça de o quanto a roupa, o quanto a imagem, o quanto isso. Assim, eu confesso que eu tinha uma outra visão completamente diferente. Em uma hora de papo aqui, cara, o quanto pode falar de você, o Sim. quanto que tem coisa guardada lá que eu não uso, que assim, pra que aquele negócio tá usado? Pra que essa porra tá guardada aqui dentro do meu negócio? E que tá falando por quê? Não é nem o porquê que isso aqui tá guardado aqui. Porque se tem um. Teve. Meu filho tem 14 anos. E no outro dia teve uma roupa lá que não dava em mim. Pô, usa essa. E ele colocou, pô, gostei disso aqui no estilo. Coisas que eu usava. Eu fiquei assim. Cara, tá usando. Aí, sabe que você se vê assim usando. E talvez eu não era nessa intenção que eu tinha guardado. Mas ele, não, curti isso aqui, vou começar a usar e que não sei o quê. Aí tu ficar falando assim, será que tinha algum propósito? E de novo, é por isso que isso aqui pra mim é um presente ter esse bate-papo, porque assim, é aquele papo que eu vou pra dentro de casa hoje, vou pra voltar pro flat, ou vai pra outro lugar, tu vai ficar assim, putz, o que tem dos significados, seja do que eu tô usando, ou seja do que eu tô aguardando ali, mas tô guardando por quê? Sim. Posso indicar rapidinho um livro? É um É. livro assim pra ler chama O Casaco de Marx. O casaco de Max. Casaco de Marx, do Marx. Karl Marx. Ah, do Karl Marx, tá, ok. Né? O livro vai se debruçar sobre essa relação com a roupa, Sim. né? A relação social e a relação emocional, econômica, uma série de coisas. É bem interessante, é bem interessante. Eu Legal. acho que as roupas e às vezes os acessórios, eles são também amuletos pra gente, são memória. Então, por exemplo, as roupas que eu mais amo são roupas que foram da minha mãe. Ó, eu tô aqui com o anel de formatura de magistério da minha mãe. Então, assim, tem coisas que a gente faz. Então, um filho seu que leva uma coisa sua, né, pra vida dele. Essa materialidade parece tão boba, né? É um tesourinho, né, que tá indo ali. E, de alguma maneira, ela representa algum tipo, não só de afeto, mas de valor que você tem Sim. e que você leva adiante. Porque é alguém usando o que você usou. É alguém que talvez um dia, né, tenha tudo que menos queria era aparecer com você, né? Sim. Mas leva você, a sua aparência, que é o teu jeito de se apresentar no mundo, né? Para aquela vida.
para enquanto der. Então eu tenho coisas da minha Legal. mãe, coisas da minha mãe que foram para minha filha, coisas da minha avó que estão com a minha, sabe, assim, acho que é uma rede de afeto muito gostosa, assim. É bom. Muito Legal. legal isso. Essa roupa que eu tô usando era da minha mãe. É. E a minha mãe tem um estilo muito diferente do meu. Mas essa roupa, quando ela disse, você quer essa roupa? Eu falei, essa eu quero, essa parece comigo. Olha, A maior parte incrível. das roupas da minha mãe não tem nada a ver comigo, porque ela é muito clássica, sabe? É tudo muito, muito adequado, não tem extravagância. E essa eu falei, não, essa eu gostei. Essa. Jean é vermelha, né? Essa eu quero. Cara, que legal. E aí, tem alguém também que você sabe assim, Olha, marcou? tem muita gente. Como eu tenho muitos seguidores no LinkedIn e eu tive essa coragem de criar Onde Estão as Mulheres, de Joyce, eu recebo muito feedback de mulheres dizendo você mudou minha vida, confessando coisas, pedindo ajuda. Então eu não tenho a dimensão do impacto do que eu faço, Uhum. né? Mas às vezes eu tenho materializado isso. Então, assim, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu não conhecia e depois eu vou dar exemplo de pessoas com quem eu trabalhei. A diretora da Visa, de comunicação, de marketing da Visa, a Sabrina Ciama, um dia eu estava num evento e ela veio falar comigo e a gente se conhecia de LinkedIn, né? De conexão. E ela disse: eu preciso dizer para você que você fez com que eu criasse coragem de tirar do papel um projeto. Ó. E eu quero te mandar. A Sabrina é judia e ela fez um livro infantil falando das mulheres importantes na comunidade judaica para as crianças. Ah, E ela me mandou o livro e ela disse: você me inspirou a escrever esse livro. E você me trouxe um olhar que eu não tinha, né, de como tem mulher incrível que não é visível. E eu quis dar visibilidade para essas mulheres, para as crianças, para que elas crescessem de maneira diferente. e que depois essas pessoas impactadas vão fazer essa corrente pra Isso. frente. Então, assim, eu fiquei muito Caraca, emocionada que legal. quando a Sabrina veio falar comigo e quando ela me mandou o livro com Viu? dedicatória, né? Mas, assim, de uma maneira pragmática, eu tenho muito orgulho das pessoas que eu formei e o quanto eu tenho consciência por feedback delas de ter impactado na vida delas. Uma delas foi a Alexandra Viana, que é uma super diretora de trade marketing. Ela era coordenadora de trade na Skin Cariol. E ela era coordenadora de eventos. E eu herdei a área de eventos. Depois que eu entrei lá, eu ganhei outras áreas, ganhei CRM, ganhei eventos. E a Ale fez uma coisa espetacular para um evento de carnaval da gente, de agilidade e tal. Nessa época ela ainda não estava comigo. E eu lembro que a gente fez uma coletiva de imprensa no Rio para falar do carnaval, era sobre Carmen Miranda, o nosso stand. E a Ale conseguiu fazer com que o livro do Rui Castro sobre a Carmen Miranda chegasse em tempo recorde, porque a gente tinha tido um problema com o fornecedor, não ia ter o brinde para a imprensa. Ela articulou, ela é carioca, ela articulou. Eu sei que o livro chegou na hora para a gente entregar para os jornalistas em primeira mão. O livro estava acabando de ser lançado. Quando a gente voltou para São Paulo, o Marcel veio me dar parabéns e eu virei e disse: o mérito é da Alexandra, não é meu. Quem fez isso acontecer foi ela. Então dê parabéns para Ela tava junto, ela. não? Ela estava no corredor. Falei: vem cá, é para ela que você tem que dar parabéns. E quem fez acontecer foi ela. Isso mudou a percepção da Lê dentro da estrutura, né? Porque o chefe dela na época não falou nada. Ó. Então eu falei e a Lê virou assim outra pessoa, porque foi a primeira vez que ela teve um reconhecimento dentro da estrutura, né? E virou uma mega diretora. Que legal. E na GE eu tive 3 pessoas comigo que eu escolhi contra tudo e contra todos para vir trabalhar para o meu time. A Bárbara Miano era estagiária, tinha 19 anos, a idade da minha filha caçula hoje. Ela tinha passado por um processo seletivo para ser estagiária e não tinha sido escolhida. Quando eu tive a oportunidade de escolher estagiária, eu falei: me dá a lista dos que já foram, né, passaram por aqui para eu ganhar tempo. E eu fiquei encantada com a Bárbara. Uma
uma das estagiárias mais incríveis que eu tive na vida. A Bárbara hoje é doutora em comunicação, Ó. 30 e poucos anos, né? Trabalha na área de marketing, então, assim, tenho um orgulho enorme dessa mulher que ela se tornou. O Pedro Vitor Melo Alves, o Pedro hoje é vice-presidente sênior da Mastercard em Nova York. Pedro veio trabalhar comigo e o Pedro não falava inglês direito. E ele fez um processo para ser trainee e o meu chefe, quando eu disse eu quero o Pedro, ele virou para mim e disse assim: "Você tem certeza?" Porque ele não fala inglês. Eu falei: "Eu banco. Eu sei que ele vai aprender o que ele precisar aprender." Ele disse: "A responsabilidade é sua." Eu falei: "A responsabilidade é minha." Então hoje o Pedro tá voando, Que legal. voando. E o outro é o Felipe Xavier, que hoje é diretor de Marcom, né, de marketing e comunicação da GE Healthcare. O Felipe eu escolhi para trabalhar comigo, ser o gerente do meu time na agência ideal, né? E entre todos eu falei: eu quero ele. Esse menino é muito bom. E tá voando também. E assim, o que eu acho mais legal é a gratidão deles todos. Sempre que podem, eles se referenciam a mim. Eu falo: gente, eu só dei a oportunidade. O talento é de vocês. Né? Só isso. Não, E demais, é o que a demais. gente precisa. Precisa, É de oportunidade. sem A gente dúvida. fala de diversidade e inclusão. A gente só precisa que alguém, como o Marcel fez comigo, como o Jaime fez comigo, como o Hamilton fez comigo. Aliás, é Hamilton Teixeira, não é Andrade. Eu falei o sobrenome errado. Como eles fizeram comigo, a gente tem a obrigação de fazer com quem está Perfeito. vindo. Uhum. Perfeito. Perfeito. É isso, né? Eu preciso devolver isso, né? Vamos fazer aquela pergunta de fechamento? Boa, porque eles precisam correr lá para o livro. É o seguinte. Fora do momento corporativo, fora você não pensando em nada de trabalho. Quem são vocês? O que vocês... Aquela coisa que vocês desligam os celulares, que vocês gostam de fazer, que traz uma energia, o que vocês gostam de fazer, que são pessoas normais, não estou só pensando no trabalho, e um superpoder. O superpoder é aquilo, ó. Seja família, seja amigo, seja quem for. Se é pra fazer isso, e não. Só não vale o vestuário, só não vale. E que esse aí todo mundo já. Esse é o superpoder mundial. Aquele superpoder que, assim, se é pra fazer, e não. Isso aqui eu deixo eu pegar pra Neivinha, ou deixa eu pegar pra Dia. Que assim, então, fosse fazer lá um desenho de superpoder, o que é aquela coisa que isso aqui eu sou o melhor do mundo, as pessoas me pedem. E quem são vocês? Onde vocês recarregam a energia de vocês? Que é aquele momento onde você desliga o telefone e aproveita. Ó, Oi. Ela podia ter começado. Então, ó, veja bem. veja bem, nesse momento da minha vida, eu acho que assim, puxando ferrinhos, que eu tô amando. Eu religiosamente, todos os dias vou treinar e é o momento que eu não olho o celular, olho com raríssimas exceções, não ouço nem música no fone, nada. Nada. Então é minha meditação, eu e os pesos, né? Comendo, eu sou uma comilona, eu amo comer comida, sabe assim, comida boa, então acho que é um momento que eu tenho muito prazer, e aí o meu marido é uma pessoa assim, que é um ótimo garfo também, os meus filhos, sabe essa coisa assim, a gente Mas de gosta experimentar coisa nova, de... se tiver oportunidade, sim, né? Eu acho que são essas duas coisas assim que me preenchem muito, assim, de atividade de lazer. Sou muito feliz fazendo isso. Gosto muito de voltar para a cidade que eu nasci, reencontrar ali, né, a minha família. É uma festa quando a minha irmã vai, porque tá longe também, então a gente tem poucas oportunidades. Eu gosto dessa coisa do juntinho e do não fazer nada. Eu gosto de não fazer nada, gente. Gosto desse... Do osso, né? Gosto. Mas é bom. Aprendi. Acho que eu aprendi com o tempo. E acho que uma coisa que é um superpoder é criar essas conexões, assim, né? Eu vejo, essa pessoa vai funcionar muito bem com essa, então dou um jeitinho, às vezes, de De apresentar, apresentar. né? Então acho que isso. E talvez uma outra coisa você sabe quem é que faz alguma coisa assim? Você já ouviu falar de alguém? Onde eu. Perguntar. Essa coisa do. Onde eu acho?
Mas você é boa pra perguntar ou você é boa as pessoas Pra perguntam? responder. As pessoas perguntam pra você. Responder. É o Google. Se você não Google. sabe, Referência. Se não sei, diz que. direto, gente. É Diz- direto, eu tenho mensagem assim. Ana, eu sei que você não faz isso, mas você sabe quem faz? Ó, Se eu sei que. Então, assim, essa era. é interessante, né? Uma coisa que. É legal. E é interessante esse negócio de conexão, tá ligado a quanto você conhece de pessoas. E eu acho que Se você tem uma facilidade de ler as pessoas, você consegue conectar. e eu conheço gente em lugares muito diferentes, né? Então agora tem que saber o seguinte: é disque, não é mais disque vavá, tá vendo? É disque Ana, disque Didi, disque An. De Disquian. De Disquian. Cara, Disquian. Disquian é Ô, amiga. É que Não me ferra. Ah. Aninha, deixa eu pensar. Ai, gente. O meu, eu amo cinema. Amo. Assim, eu vou pro cinema toda semana, pelo menos 2 vezes por semana. Ah, 2 vezes por vai. semana? Eu tenho o meu ritual com o meu marido, com o Eduardo, e a gente tem religiosamente com as meninas. Então, o domingo é nosso. E não entra namorado, não entra ninguém, somos nós 4. Aham. Como diz a Júlia, o núcleo original. Sem Pô, mas- agregado. Pô, mas barrou o namorado no domingo? Pô, Domingo é da família. legal. É religioso lá em casa. E geralmente a gente vai pro cinema, ou a gente vai pro teatro, a gente vai ver musical, ou a gente vai ver peça. Mas o cinema é o que nos une mesmo, a gente ama, né? Então, o cinema é religioso e na minha vida foi desde pequena. Eu ia pro cinema desde pequenininha, eu adorava ir pro cinema, eu escrevo sobre filme. Então, assim, tem um Instagram meu que chama De Cinema. Mas você consegue 2 vezes por 2 semana? vezes por semana. 2 vezes por semana. A não ser que quando a Não, programação sim. tá sofrível, aí eu assisto alguma coisa na Netflix ou em algum outro. Mas até a pandemia, eu não conseguia assistir filme na televisão. Eu dormia. Eu gosto da telona, eu gosto da experiência do cinema, tá? E a outra coisa que realmente, bom, comer, amo comer, nossa senhora, né? Mas o meu marido não gosta de comer, então, né, eu preciso das amigas, dos amigos para Pra viver uma poder. experiência É. mesmo, né? Muito parceira. É. Assim, é muito bom. Meu marido poderia viver de pílula, que nem astronauta, É. então, assim, Eu tô nessa também. não tem prazer de comer. E eu e as Eu minhas não tenho filhas também. temos, assim, a Acho gente que eu não tenho nem paladar, eu não tenho. ama comer. Mas a outra coisa que eu amo fazer, eu estava falando isso antes da gente começar, é contemplar o pôr do sol. Ele me conecta completamente comigo, é um dos momentos mais incríveis para mim de silêncio, de paz, de reenergização, de espiritualidade. É quando eu olho para o pôr do sol, Pô, que eu posso ter em qualquer lugar. sim. E, obviamente, quando eu tô no Ceará, quando eu tô no Rio, é ouvir o barulho do mar. É deitar na areia da praia, fechar os olhos e ficar ouvindo o barulho do mar. E você se conecta mais no pôr do sol ou nascer do sol também? Não, só o pôr Só do pôr do sol. sol. Só o pôr do sol. Eu tenho pouquíssima experiência com o nascer do sol. Ai, eu também, quando eu era jovem, eu andava na praia, esperava a céu, virava voando. Ai, vamos ver o nascer no sol, vamos, uma, duas. Dormia. É, Sei nada, eu vou pra de manhã. Tá muito cedo. já não sei o Esse tá muito cedo, né? deixa pra lá, cara. E o superpoder aí? Eu tenho muito a questão da conexão. Todo mundo fala que eu sou uma conectora. Mas eu acho que tem um outro, que é o meu poder de observação. De fazer a leitura de cenário muito rapidamente, porque eu observo muito, Uhum. né? Eu sempre gostei muito do silêncio, sempre gostei muito de observar as pessoas. Eu era daquelas que ficar muito tempo no aeroporto era um prazer para mim, porque eu ficava olhando as pessoas à minha volta, imaginando o que seriam as histórias delas, criando, né? Histórias História. para saber. A Astrid tinha um programa na Globo News, no GNT, que eu amava, né? Que ela ia pro aeroporto. Ela ia Pra não, vai poder até ficar- hoje. Ela tem. vai, né? Então, aquele programa é incrível para mim. Eu dizer, esse era um programa que eu queria ter feito, né? Porque você vai, você entrevista, você descobre a história das pessoas, e aí volta para mim a questão das histórias das pessoas, das conexões. Mas isso sempre foi uma virtude, um poder que os meus chefes sempre disseram para mim. O Jaime dizia muito para mim: você tem uma leitura de cenário impressionante, o como você consegue ler o cenário, entender. Legal. Mas como você faz isso? Eu falei, eu presto atenção. É só isso, né, gente? Estar presente no presente, observando, faz toda a diferença.
Não, As pessoas não param para observar. sem dúvida. E elas nunca estão prestando atenção, elas estão sempre lá no futuro, né? Então, isso eu acho que é um superpoder. Legal. Eu tenho usado muito o metrô aqui em São Paulo e normalmente eu tô com um horário tranquilo, eu ando devagarzinho, você percebe assim, É e maravilhoso. pessoas completamente diferentes, sensacionais. Ouvir as histórias Não. no metrô, eu adoro, Nossa, adoro. vê Eu o fico pessoal sentadinha, conversando ali, fica com o headphone e eu fico só assim. Não, e o jeito, o outro olha pro outro, um vai rápido. Antigamente, não posso falar mais. Já deu. Não, fala, antes de fazer o fechamento. Fala, antes, não fala na sua época, não, porque você é da época novinha ainda. Não, A nossa época é agora. É, É agora. Não, Aqui e agora. não, estava lembrando. Hoje vocês me trouxeram várias memórias afetivas, várias memórias afetivas. Da roupa, da observação, da leitura. O meu pai falava muito isso. Falei, e aí, Ericó? Tem que esperar mais um pouco, porque eu não estou conseguindo ler o ser humano. Quando ele falava isso, você podia tirar todos os pés do acelerador, todos, e esperar ele te dar, porque ele era certeiro. Certeiro, sabe? Era uma habilidade, uma sensibilidade, uma sabedoria, e era batata. Isso você aprende observando. sim. Quando eu invoco com alguém, Esquece. na maior parte das vezes, Tá certo. Tá eu certo. tô certa. Infelizmente. Queria não estar. Não. Mas assim, quando eu digo, cuidado que essa criatura tem problema de caráter, Vai ter. Vai dar vai, ruim. vai dar ruim. Vamos lá então pro pessoal, calma aí, antes que eu esqueça. O presente Ó, já foi. Não, o presente Já foi, comi, tinha o tá? presente aqui, mas acessem aí, uma sobe puxa a outra, o livro Laranja. É isso aí. Você também, o Laranja, não foi? Laranja. O O laranja. seu é o 2 também. Dois, Então é o laranja. Sim. Já também. Por- O meu é tem- international. Pessoa chique, né? Porque tem muitas histórias lá falando das histórias dela que são incríveis. Então, assim, pra fechar primeiro, de novo, eu queria agradecer. Muito obrigado. Nossa senhora. Assim, obrigado e Vavá também pelo presente de ter vocês dois, de conhecer vocês dois e tá. Pessoal, vocês vão ouvir, vocês vão aprender, refletir. Imagina Pegou o que a isso, gente pegou. tá sentindo aqui ao vivo junto com vocês. Super obrigado. E parabéns pelas histórias e pelas pessoas incríveis que vocês estão transformando outras vidas. Eu acho que isso é super importante. Então, super obrigado por terem topado. Então, para fechar, eu queria o seguinte: rodada de arrobas para quem quiser continuar seguindo, conectando aonde vocês estiverem. Uma frase, uma mensagem final de presente aí para a turma. E eu queria, normalmente, só sei se eu queria acrescentar porque essa semana eu fiz uma provocação para algumas pessoas que a gente está tão acelerado, que a gente não para falar o seguinte: parabéns para mim, parabéns para o que eu fiz, parabéns, porque a gente tá tão olhando pros outros, parabéns pros outros, que a gente não para ver, ou só dá parabéns mesmo se for um projeto muito grandioso. Mas de repente a gente tá num dia bom, a gente conseguiu uma conquista, a gente não fala assim, pô, parabéns pra mim porque eu consegui fazer isso. A gente tá tão pra frente que a gente não celebra. Então eu queria fazer o seguinte: rodada de arroba, mensagem final, e que vocês falam o seguinte: parabéns pra mim por o mais recente, por alguma coisa recente, você fala assim, cara, parabéns por mim, que eu sou foda. Desculpa, menina, mas assim, fala um monte de. Porque, cara, pronto. Acordei hoje de bem humor, me olhei no espelho, eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Pô, tá valendo. Porque senão a pessoa acaba não dando, né? Acho que vocês estão tão acelerados, assim, cara, qual foi a última vez que eu dei parabéns pra você? Meu aniversário, pô. Meu aniversário não vale, né? Então, tem mais uma vez, super obrigado de novo. Primeiro por você estar aqui e por também trazer essas convidadas incríveis. Obrigado pelo presente aí, mais Eu uma amo do vez. seu lado, eu amo conversar com essas mulheres. Para mim é extremamente interessante e assim, Incrível. é uma jornada que me agrega e se volta para casa e fala, gente, você imagina a Nívia conversando com as filhas dela? Ó, Sabe imagina. quando você vai e fala assim, putz, e a Ana? Você imagina ela imaginando, ela recebendo uma ligação de alguém e falava assim, Ana, sua data, tá bom? Então tá bom, ó, põe aí que eu vou botar você numa palestra. Ela, eu, né? Então você fala baixo, você envolve, mas você sai daqui com a certeza, e aí eu faço questão de falar por que eu me dou parabéns e quero compartilhar não só com vocês, como com elas. Porque cada uma de nós tem uma força. A gente é boa, nós somos incríveis, gigantes, mas a perfeição passa muito longe.
Só que isso não faz a menor diferença na nossa vida. O que importa é aquilo que você faz bem e o que a outra faz bem, porque a gente converge. Então, eu dou parabéns para mim porque eu consigo identificar no pé da minha colega, na sandália da minha colega, o que elas têm de muito bom e que, honestamente, é muito melhor que o meu. Mas não é porque é muito melhor que o meu não é importante. Não se esqueçam, não é porque está na superfície Que é que superfície. é superficial. Olha, era a minha frase. Essa foi. Tem que trocar. Tem duas. Essa e o orcuticídio. Tá bom? Boa. E quem quer te achar? Não me acha. Não me procura, não me acha, porque assim, se apaixonar por mim é um caminho sem volta. Então, assim, não me procure, tá bom? E você também vai se apaixonar por mim que nem elas. Elas são importantes. Aí, ó, Por favor. parabéns pra você por isso. Por ser cara de pau, continuar sendo quem eu sou, entregando o que sou e o que eu mais gosto de fazer honestamente é conversar com essas mulheres, todas elas. Todas Incrível. vocês me trazem um valor agregado e um crescimento que eu não tenho narrativa suficiente para poder compartilhar. Sem Muito dúvida, obrigada. sem dúvida. Olha, parabéns pra mim, porque eu tenho aprendido a não me levar tanto a sério, e eu acho que isso é maravilhoso. Legal. Então, isso é uma coisa que tem feito diferença na minha vida, né? Abraçado aí a minha imperfeição, as minhas imperfeições, né? Do frizz do cabelo ao desespero, às vezes, né? Dino, tá Com algumas coisas. comendo. Pausa, né? Então, assim, acho que isso vale parabéns. O arroba é @AnaVaz, _imagem. Aí pra lá tem todos os linktrees e caminhos para site, mas o site é anavaz.com.br ou boutiquedecursos.com.br. Que mais? Ó, tá vendo a memória? Que mais esse tipo? E a frase agora, que não pode ser mais essa que você falava. Churrubi! Esqueci. La garantia sou eu. Minha frase é essa. Esqueci. Perfeita. Sensacional. E ok, a gente esquece, às vezes tá tudo bem. Tá tudo Não, acho que vale. Esqueci, pontinho. E tá tudo bem. muito bom. Nívia. Bom, deixa eu começar ao contrário. Eu sou do LinkedIn, então é Neivia Justa. Procura Neivia Justa, não vai ter duas. Se quiser me procurar no Instagram, é @Neivia, que nem a Madonna. Boa. Mas eu não sou muito do Instagram, porque eu acho que a conversa que eu tenho é muito séria pro Instagram e as pessoas não estão muito preocupadas com igualdade de gênero, com diversidade, quem tá lá no Instagram. Não, eu vou interromper. Gente, vocês não estão aqui, vocês não estão ouvindo a doçura da conversa dessa mulher, o sorriso dela. O que é gostoso falar de um papo difícil com ela. Tipo, você sai falando, você apanha e fala obrigada. Aí, que mais? A minha frase, tem duas frases que eu amo e que eu ouvi dos meus convidados, que eu acho que são para a vida e eu gosto muito de trazer. Uma foi do Marcelo Lira Porto. Marcelo foi presidente da IBM muito tempo e hoje ele é presidente da FIS, que é uma empresa de tecnologia. O Marcelo entrou na minha conversa muito duro, que não ia falar sobre os filhos, que não ia falar sobre a família, e no final ele estava falando de Tudo. tudo. E quando eu perguntei para ele o que era liderar para ele deu uma frase que eu guardo no coração. Ele disse: liderar é dar contexto e esperança. Perfeito. E a segunda frase quem me deu foi uma CEO americana que eu entrevistei, a Dani Post. E a Dani, quando eu perguntei para ela o que era liderar, ela disse: é ser parte da revolução, não da resistência. Legal. Perfeito. Eu amo essas duas Perfeito. frases. Eu sempre que eu posso, eu trago essas frases e deixo com os créditos, porque elas Claro, não são sim, minhas, sim. mas elas são tão incríveis que todo mundo deveria ouvir. Legal. E parabéns para mim, tem 2 parabéns que eu queria me dar hoje, né? E o último que eu vou dar é muito em função de tudo que a gente conversou aqui. O primeiro é porque eu tô lançando 3 livros nesse mês. Um hoje, que é o Ensemble, que eu tô saindo correndo daqui pro lançamento.
né? São histórias de 139 mulheres, eu sou uma delas, do mundo inteiro, então vale dar uma olhada. Ensemble From Solo to Symphony, ele está sendo lançado em português e em inglês. Na semana que vem, dia 26, eu vou lançar o Minha Mãe é um Sucesso, que eu já falei sobre ele aqui, né? Que escrevi junto com as minhas filhas, fomos entrevistadas e aprovamos o texto. E no dia 27, o Mulheres na Gestão de Reputação, da editora Líder, né? Da série Mulheres. Então, Legal. 3 livros que eu não esperava que eles fossem ser lançados todos em março, né? Eu escrevi os capítulos no ano passado e nunca imaginei que fosse ser tudo lançado no intervalo de uma semana, né? Entre um e outro. Mas acho que o maior parabéns que eu queria me dar hoje é pelo que eu construí, pela minha família, que eu nunca achei que eu fosse ter. Ó, Então, assim, pelo marido incrível que eu tenho, Eduardo. o Eduardo, carioca, 69 anos. carioca é gente boa, tá vendo? Eduardo, sabia. Você Eu sou é... a segunda esposa dele, mas a gente já tá junto há mais de 25 anos, né? E casados, vamos fazer 24. E é um cara que me comprou do jeito que eu era, e cresceu junto comigo e se transformou junto comigo e que vem se transformando junto comigo e aprendendo junto comigo, né? A gente aprende, cresce e se transforma juntos. E pelas 2 filhas que ele me deu a honra de trazer ao mundo e que a Legal. gente vem criando juntos também. Acho que mais acertando do que errando, que são os grandes amores da minha vida, Luiz e Júlia. Legal, legal. Meninas, parabéns por vocês, mais uma vez, parabéns por serem aqui. Eu não costumo nem falar nada pra antes de fechar, mas eu vou dar um parabéns pra mim hoje só por um negócio, porque assim, o tema das gravações é que os convidados, a gente fica preocupado com o executivo, e na parte da manhã, eu tive uma co-host que teve um tema de saúde, mandou de madrugada, e acho que tá melhor aqui, tá tudo bem, e outro também falei, ferrou. De 4 pessoas, só tinha um. E no passado você ficava tanto preocupado, tanto preocupado, tanto preocupado. E aí, ou seja, você tá mais preocupado com o que não vai acontecer do que tá focado com quem veio acontecer. E o de hoje, cara, eu tava assim, tão... Cara, já foi, eu tô preocupado aqui, fiquei conversando com um convidado, vai ser eu e você, tinha um outro amigo, vamos nós dois, e como assim? Como se fosse combinado, tá só com... Então, às vezes, isso me trouxe uma reflexão que às vezes a gente tá tão preocupado com outras situações que a gente não tá vivendo o que é para viver, o que é para você focar. Você tá focando com a coisa errada. Em vez de você estar focando com o que não está acontecendo, em vez de você focar com o que está acontecendo. Então, acho que isso serviu para poder eu começar a parar para falar o seguinte, cara, quais são as minhas prioridades? É o que dá para fazer ou o que eu não tenho mais? Como é que foi que o executivo falou que se não tem solução, já tá resolvido. Assim, foca que não precisa acontecer. E normalmente eu ficava estressado, eu ficava cheio de preocupação. E hoje, tá bem de saúde? Tá bem de saúde? Vamos focar que não é possível. Então, normalmente eu não fazia isso. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Sigam essas mulheres incríveis. Disque Vavá, você joga Vanessa Aricola Cagoeto e ela vai estar o nome aqui para seguir. Aproveite essa experiência para que transformar a vida de vocês. Se servir, mais uma vez, para vocês refletirem, já tá valendo. Se refletir e tomar alguma atitude, melhor ainda, certo? Beijo, pessoal. Beijo, menina. Até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau. Tchau.